No auge da magia, Oscar Sage, mestre da Torre Branca, salvador da humanidade. Mas lendas morrem. 20 anos depois, ele acorda num aprendiz fraco que mal conjura uma faísca. A torre que ele regia agora desmorona, a mais fraca das 4. Mas nessas mãos fracas, arde a vontade do homem que alcançou as estrelas. Ele salvou o mundo, agora salvará sua magia. E se o mago mais fraco tem a mente de um deus? Vamos descobrir. No céu estrelado, em ruínas ensanguentadas, rodeado por magos caídos, estava Oscar Sage. Mas ele também estava exausto, devido à espada que o perfurava. Ele usou magia, e pediu aos sobreviventes que o respondessem. Se não falassem, que se movessem. Suas palavras viraram súplicas. O mar de sangue agitou, mas ninguém respondeu. Ninguém? Seria ele o único sobrevivente? Olhou para a cabeça de seu inimigo, quem o apunhalou e uniu os demônios, levando a humanidade à ruína, o sumo sacerdote. Demônios eram cruéis, causaram caos e não hesitavam em matar. Mas assim que os magos chegaram, Oscar, chefe da Torre dos Magos, restaurou a ordem no campo. Na guerra contra os demônios que vieram de seu reino, ele e os magos da Torre Branca arriscaram tudo pela humanidade. Lutaram bravamente, matando o líder inimigo, mas caíram. Edna Sol Laplace, o último dragão e guardiã da história, chegou. Ela registrou a morte do sumo sacerdote, confirmada em 28 de abril, às 3h12. Ele a encarou, e ela disse ter boas e más notícias. Ele pediu pelas más, e ela confirmou. Exército de demônios invadira a Torre Branca. Assim, a maioria dos magos pereceu, e a torre foi em parte destruída. Magos e recursos foram quase queimados. A boa notícia é que as forças do Império chegaram antes, salvando sobreviventes, incluindo seus alunos. Ele se disse feliz e tossiu, cobrindo a boca. Ela perguntou se ele se arrependia da escolha. Ele disse que não se arrependia, pois os escolheu e trouxe pessoalmente. Ela perguntou se havia mais algo. Ele olhou a palma sangrenta. Ele a pediu para cuidar de seus jovens alunos. Estava certo de que ficariam preocupados. Ela se curvou em respeito, prometendo-lhe isso. Ele riu e perguntou. Um dragão se curva a um humano patético? Ela disse que ele tinha esse direito. O continente e ela não esqueceriam os sacrifícios dos heróis da Torre Branca. Ele sorriu e fechou os olhos, mentindo que não se arrependia de nada. É o melhor mago, mas um péssimo líder. Se tivesse outra chance, viveria pelo povo, mesmo que o chamassem de vilão. Ele olhou o céu uma última vez, pensando ser assim que queria viver. Sua mão caiu sem vida. Edna fechou os olhos. Em 28 de abril, às 3h47, Oscar Sage, chefe da Torre Branca, teve a morte confirmada. Na batalha contra os demônios, 132 magos de 6º, 19 de 7º, 2 de 8º e Oscar Sage, o de 9º nível, da Torre Branca, morreram. Esses registros atravessaram décadas, e a Torre Branca ainda existia. Um jovem dormia em um quarto. Uma folha caiu em sua mão. Ele acordou e pulou, atingindo o garoto que o visitava. Ele se assustou com o inesperado, e a água derramou da tigela em suas mãos, e então ele reclamou, dizendo que estava completamente encharcado. Ele só queria trocar a toalha. Dormindo, ele age esquisito, e nem mostra gratidão. O rapaz surpreso, se perguntou se dormia. Indefeso, pôs a mão no peito, sentindo o coração, e pensou que devia ter morrido. Oscar acordou neste corpo, mas ainda não compreendeu. O pulsar rítmico o fascinava. Ele bem se lembra de como o sumo sacerdote o apunhalou. Queria saber o que se passou, mas Maxam irrompeu, arrancando a porta, furioso por ele ter acordado. Frank correu para acalmá-lo, dizendo que não fazia nem 5 minutos que ele tinha aberto os olhos. Maxam mandou-o sair. Já o deixara impune várias vezes, mas agora faria daquele idiota um homem de verdade. Frank se opôs, pois estava enfermo, enquanto Oscar perplexo ficou. Ele perguntou como sobreviveu, e eles o olharam surpresos. Isso irritou Maxam, que questionou se estava surpreso por estar vivo. Oscar, pela capa, era um mago da Torre Branca. Queria explique o que acontece, e por que o trata com tal desrespeito. Frank ficou tenso, e suas palavras irritaram Maxam. Ele gritou. Será que precisava explicar tudo? Ele não entendia nada. Que mostre respeito e peça clemência. Ao erguer a mão para bater, pensou. Um assassino de demônios. Usou o escudo de vento e previu que, se bloqueado, o pulso cederia como um canudo. É um fracote que age sem pensar, mas ao tocar o escudo, ele sumiu, algo que ele não previu. Surpreso com a fraqueza mágica, ele olhou as mãos confuso. Maxam, vendo sua magia, se acalmou e o elogiou, percebendo que ele não fora preguiçoso até então. Ele saiu, dizendo que adiaria a punição por desviar o fundo de pesquisa por hora. Deixem-o recuperar. Frank despediu-se, virou-se para MC e perguntou. Enlouqueceu? Ele estava chocado.
Quanto tempo dormiu para o escudo de vento sumir ao invocá-lo? Frank foi para o outro lado do quarto e disse que Maxam havia excedido todos os limites. Ele não ouvia nada, cerrando os punhos, e pensava na quantidade e pureza mais baixas do círculo de mana. Este era o seu corpo? O que lhe aconteceu? Exaltado, perguntou o dia, e Frank, assustado, respondeu. 21 de setembro, e ele estava inconsciente. O MC perguntou. Então dormi 5 meses? O rapaz fechou a janela e disse que foi no máximo um dia. Frank, sem resposta, pediu para chamar Lloyd, ou Juliet, ou Shasha, se não estivesse. Que lhe contassem. Frank, surpreso, pensou. Está fingindo? Será que perdeu a memória? Esquece os traidores, disse-lhe. E por que chama informalmente a chefe da torre? O protagonista não entendeu sobre os traidores. Esqueceu isso também? Efeito colateral? Lloyd Schultz deixou a Torre Branca pela Torre Vermelha, e Juliet Dominic roubou um livro de magia e fugiu. Indignado, o protagonista perguntou. Como ousas dizer tal disparate? Frank, chocado, pensou. Nenhum músculo do rosto se moveu. Ele não mentia? Perguntou. Shasha é a chefe da Torre dos Magos? O rapaz acrescentou que ela é incrível, e se perguntou como uma criança de 5 anos podia ser chefe. Frank, exausto, bagunçou o cabelo e perguntou. Ele perdeu 20 anos? O protagonista suspirou, achando a imaginação do jovem fértil, mas não se irritaria, apesar da ficção convincente. Frank afastou-se da janela e estremeceu ao ver seu reflexo. Não era ele. Ao tocar o rosto e o reflexo se repetir, exclamou mentalmente. Quem é este? O tempo passou. Ele se acostumou um pouco, mas ao olhar as ruas, não conseguia acreditar, mesmo vendo com seus próprios olhos. Descobri que já haviam se passado 20 anos. Tudo mudou drasticamente. Serão lanternas essas luzes, e carros aqui rodam. Tudo graças à Revolução Mágica. Ele sorriu e pensou que iam gostar. Com o colapso do mundo, só restaram os que tudo renunciaram. Ele decidiu parar de se prender a memórias, e espelhando a janela, resumiu o que sabia do dono do corpo. Oscar Cruschen foi aceito na Torre Branca aos 10 anos. Hoje, com 20 anos, ele é um mago iniciante de uma família nobre e decadente, um mago terrível. Aos 20, no nível 1, ele decidiu apressar as coisas, desviando verbas de pesquisa para comprar um elixir ilegal. Perdeu a consciência após tomar. Se tivesse sucesso, sua mana se multiplicaria. Se não, arriscava a vida. Por isso, a poção era ilegal. Frank disse que ele ficou inconsciente por um dia, mas o outro morreu pelo surto de mana. Sentiu um clarão no peito. Era mana, demais para um nível 1, o que o espantou. A maioria da mana é pura e não refinada, então, o elixir teve efeito. Um líquido preto surgiu no núcleo da mana, fluindo pelo vaso e saindo na ponta do dedo. A gota preta caiu no chão, queimou-o, e o MC notou que era veneno. Olhou a mão, perguntou-se por que havia veneno ali, e sorriu. Ele começou a entender. Este elixir não era falso, era real, e difícil de obter, mesmo por um preço alto. O problema é que Oscar Cruzian não sabia que continha veneno. Pelo veneno e tempo inconsciente, é claro que a causa da morte não foi surto de mana, mas envenenamento. O veneno é forte demais para um mago de primeiro nível. Se fosse outra pessoa, dificilmente encontraria quaisquer vestígios. Ele cerrou o punho e pensou, enquanto olhava para o nada, que não sabia quem decidiu brincar com a alma dele. Mas no fim, ganhou a segunda chance que tanto queria antes de morrer. Pegou o frasco vazio e pensou que esta vida egoísta por seu povo era um bom começo. Ele sorriu, olhando o reflexo no frasco, e disse a Oscar que o vingaria em sinal de gratidão pelo corpo. O tempo passou. Em Siren, um cara foi ao chefe e disse: Notícias da loja. O homem exigiu ser chamado de chefe. Quantas vezes teria que repetir? O rapaz nervoso desculpou-se e foi direto ao ponto. A loja estava destruída. Algum mago a atingiu. O chefe, furioso, bateu a garrafa na mesa e gritou: Quem fez isso? Ele disse que não sabia. O mago perguntou quem vendeu o elixir. Seria Oscar Cruzian? O homem disse que era impossível. Oscar era um mago teórico. Ademais, como um à beira da morte venceria seus homens? Seu subordinado se inquietou, pensando se a Torre Branca investigaria. O chefe perguntou se ele esqueceu quem pediu para lidarem com Oscar. Usava um anel da Torre Branca, ou seja, um mago local o queria morto. Alguém entrou e disse que não era fato. Que idiota você seria para não ocultar sua origem? Ambos viraram-se assustados, ouvindo uma voz estranha. Era Oscar. Ele se esgueirou até eles pela varanda, atraído pelo cheiro fraco do frasco. Após examinar o prédio, percebeu que mais pessoas estavam envolvidas que ele pensava. O homem, em choque, perguntou se ele tinha mesmo quebrado a loja. Ele entrou na sala e confirmou, e depois pediu que continuassem a conversa. Muito interessado, o homem riu, dizendo que o soltaria se fingisse não ter ouvido. Ordenou ao subordinado que o matasse,
E este, sacando a espada, avançou entusiasmado para o ataque. Oscar disse que, já que brincavam assim, ele não se conteria. Com um aceno, ele conjurou um feitiço de corte de vento que envolveu o corpo do homem. O vento apertou seu pescoço, sangue jorrou da ferida. Acabou com ele rápido e estalou a língua, descrente que a cabeça tivesse voado. Lembrou-lhe da cabeça do sumo sacerdote. O chefe do cara saltou alarmado, chamando-o de canalha. Sacou um revólver e disparou para vingar o companheiro. Oscar sorriu ao avistar as balas, considerando-as bem interessantes. Num instante, ele ergueu um escudo na sua frente e, depois de examinar a bala de perto, disse que não sentia mana. O que então irradiava tanto poder? O homem admirou-se que ele parasse as balas, e Oscar agora sabia o nome daquilo. Com um aceno, ele devolveu as balas ao homem, que perfuraram seu ombro, flanco e perna. Com as feridas, ele logo caiu, e o MC se aproximou, dizendo que os subordinados demorariam a chegar. Bloqueou todo o som externo. O homem exclamou ser impossível. Como um patético mago de primeiro nível usaria um feitiço de silêncio. Oscar sentou no sofá, pondo as pernas no homem, e disse que não era verdade. Ele usou captura de som para confiná-los ao quarto. Agora ele anseia por respostas. Quem os instruiu a machucá-lo? O homem afirmou que não lhe contaria nada, mas foi imediatamente atingido no rosto pela bota dele. Ele perguntou fio. Orgulho é mais importante que a vida? Nada mal. Ele lançou um feitiço no rosto, fazendo-o contorcer-se de dor e gritar. Ele canalizou o vento em seu corpo, como se 1000 agulhas o perfurassem. Ele disse que não gostava de tortura, que fazia barulho, e ordenou que falasse. Engasgando e chorando de dor, o homem implorou por misericórdia, prometendo revelar tudo. Ele desativou o feitiço e mandou-o contar tudo sobre seu patrocinador. Recobrou o fôlego e disse que lhes dera o elixir e o dinheiro. Mandou vender barato, não recusariam. Oscar perguntou da aparência dele e o descreveram. Seu rosto estava coberto por um capuz, e no dedo dele havia o anel da Torre Branca. Oscar suspirou, achando ser um truque para confundir o homem, e o mandou prosseguir. O homem exclamou animadamente que tinha um odor incomum. Cheirava a algo fresco e mentolado. Isso é tudo o que ele sabe. Oscar decidiu memorizar e perguntou como ele planejava lidar com o assassinato. Ele disse que a Torre Branca estava ocupada pela saída das 4 torres, então duvidava que a investigação tivesse começado. Oscar ficou confuso e perguntou o que ele queria dizer. O homem perguntou se ele não sabia. Ele respondeu que esqueceu tudo após beber o elixir e, suspirando, disse que o deixaria ver os documentos. Ele se arrastou até uma cômoda, procurou por alguns segundos, e então lhe entregou 3 pastas com documentos. Decidiu começar pela Torre Branca e ler tudo lá. 28 de abril será Noite Branca, dia da morte do sumo sacerdote. O imperador homenageou o sacrifício de Oscar Sage com grandes benefícios e isenção de impostos por 30 anos. Das torres, a Torre Branca teve os piores resultados no último ano. A Torre Branca, que tudo perdeu há 20 anos, nunca mais se recuperou. Neste festival da Noite Branca, a família imperial fez um anúncio significativo, afirmando que a carência de magia avançada era, de fato, o maior dos problemas. Ele se questionou por que a Torre Branca não tinha magia avançada. Ele deu a Edna documentos para evitar isso, mas aconteceu. Ele decidiu investigar isso depois. Por ora, só o interessava que a Torre Branca tivesse os piores resultados. Ele pediu que o homem explicasse os negócios das 4 torres principais, e o homem lhe contou tudo. A Torre Amarela, no leste, controla raios e impulsionou uma era de engenharia mágica, criando postes de luz e automóveis. A Torre Azul no sul contribuiu para a água potável, agricultura e poções. A Torre Vermelha, nos desertos ocidentais, juntou-se aos militares em missões de combate a monstros. Perguntou sobre a Torre Branca, que, respondeu ele, fazia entregas. Tão surpreso que nem acreditou no que ouvia, agarrou a cabeça e perguntou: a torre faz entregas? Ele confirmou, dizendo que graças aos Correios e Cavaleiros do Vento, a Torre Branca entrega itens de forma rápida e segura. Oscar indagou sobre os Cavaleiros do Vento. Magos da Torre Branca voam e dominam os céus. É um símbolo de liberdade e coragem, comparado a dragões e águias. Seu rosto escureceu, e ele perguntou com raiva: quem iniciou este negócio ridículo? O homem respondeu que foi o atual chefe da torre, e Oscar calou-se. Era seu próprio aprendiz. Ele suspirou. O que dizer de água e agricultura? Poções não são a maior renda da Torre Mágica. Por que a Torre Azul age assim? Ele disse que a Torre Azul era diferente. Tinha um monopólio de poções, e ele pensou que 20 anos atrás, a Torre Branca era a maior fornecedora. Porém, se os métodos de poções se esgotaram, tudo é compreensível.
O homem disse que o negócio de água potável e agricultura vende água limpa a um preço inflacionado, enviando-a para locais com seca. Miss, confuso, perguntou por que as pessoas compram água limpa. Ele respondeu que se tornou moda entre os ricos ultimamente, e ele, suspirando insatisfeito, os chamou de idiotas, notando que com dinheiro extra, agora fazem bobagens. Dava para beber água de um poço. O homem riu nervoso. Voltando aos documentos, ele achou a Torre Branca inferior em renda. O nível de negócios das outras torres era várias vezes maior. O Festival da Noite Branca do próximo ano é sua última chance. O problema é que só faltam 7 meses. O homem sentiu-se mal. Chamou Oscar, que se perguntou se ele morreria de choque. Será que perdeu muito sangue? A informação foi bem útil. Talvez devesse ajudá-lo. Ao ler o livro Razão, descobriu envolvimento em incêndios, agressões, empréstimos ilegais, extorsão e até assassinatos. Com a lista de crimes, surpreso, decidiu não salvá-lo. Pegando os documentos, ele foi para a sacada e disse que ele era um lixo. O homem o chamou, pedindo para parar, mas ele o ignorou e pulou da sacada. Por fim, desejou que fosse uma boa pessoa na próxima vida. Perto do amanhecer, retornou à Torre Branca, e no quarto, suspirou exausto. Jogando os papéis na mesa, sentou-se, incrédulo, por ter se esgotado com apenas alguns feitiços. O que afligia seu corpo? Poderia usar aquela magia, em seu estado atual, a magia que o fez o maior mago da história? Ele tentou usar a reserva de vento, mas esta se dissipou, e ele, irritado, pensou que não conseguiria fazer isso por agora. Primeiro, ele precisava entender bem o seu corpo, e decidiu iniciar com uma varredura mágica. Após lançar o feitiço, ele achou que os documentos lhe diriam mais que Frank. Porém, ele deu informações. Suas memórias estão confusas. Para salvar Oscar, devo saber tudo sobre ele. Leu as informações. Herdeiro do Duque Cruzian, único sobrevivente de terrível incêndio na mansão. Seu gênio mágico foi reconhecido cedo. Altas expectativas fizeram que disputassem por ele. Ele estudou 6 anos na Academia Imperial, na Faculdade de Magia, e teve só as melhores notas. Graças à sua dissertação publicada, ele conseguiu provar que era um gênio inegável. O MC se perguntou por que ele era nível 1, e então leu. Se não tivesse síndrome de deficiência de mana, seria o maior mago de sua geração. Ao saber disso, ficou surpreso e pensou que, se fosse verdade, seu nível 1 era explicável. Ele entendia de magia como ninguém, mas não a podia usar. Nesse momento, a varredura mágica terminou, e ele viu a bola mágica surgir à frente. O resultado da varredura confirmou. A bola estourou, revelando uma tela de informações. Ao ler, o MC ficou surpreso. Não era síndrome de deficiência de mana. Provavelmente, seu círculo de mana foi selado. A síndrome de deficiência de mana, como o nome indica, impede a circulação ou acúmulo de mana no corpo. Um mago pode criar até 20 círculos físicos próprios, o que afeta seu nível. Mesmo treinando a vida toda, não alcançará o 3º nível. Com Oscar, seus círculos físicos não são de nascença. Alguém os conectou intencionalmente. Se ele era um gênio, sabia que não tinha essa doença. Ele foi até a prateleira, pegou uns livros e lamentou não ter um diário. Frank dizia que era alcoólatra. Mas e se ele agiu assim de propósito? Sabia que alguém bloqueou sua mana e o queria morto, agindo assim intencionalmente. Sendo assim, claro agora por que ele usou o elixir. Sem confiar em ninguém, precisava quebrar as correntes sozinho. Ele colocou livros na mesa, pensando que, ao unir as pistas, desvendaria o mistério. Ele viu um livro com vários marcadores. Descrevia uma nova interpretação da magia. Ao abrir o livro, notou anotações e se surpreendeu. O antigo dono do corpo escreveu que o trajeto do cortador de vento era monótono e aprimorável. O escudo de vento é uma magia defensiva e não possui vastas aplicações, mas sua versão avançada pode ser usada ofensivamente. Armas modernas são ótimas para reinterpretar a magia da Torre Branca, usando a bala circulante. Ele achou o princípio do escudo de vento avançado aqui similar ao que ele usava. É bem diferente de uma simples habilidade defensiva. Além disso, ele detalhou seu uso em várias situações, e há feitiços básicos que ele próprio criou. Oscar, sem magia, fez esses experimentos em sua mente. Agora entendo por que era um gênio. Somos teóricos semelhantes. Além disso, pelo livro, ele ainda não desistiu da magia. Ele se dedicou mais do que todos. Sua paixão grita amor pela magia. Na primeira página do livro, Oscar deixou uma mensagem, desejando que ele levasse uma brisa à Torre Branca. De um mago prestes ao seu maior desafio. Após ler a assinatura, o MC sabia de tudo, mas agiria sozinho. Oscar Cruzian, mago jovem e fraco, não por destino, trilhou seu caminho sozinho. Deixou o livro, sentou no sofá e jurou, como 17º chefe da Torre Mágica,
que desataria o nó que o prendia. Ele faria pagar quem lhe tirou as asas. Ele abriu os olhos e percebeu que estava numa estufa. Ele adormeceu de exaustão, tentando desatar o nó no círculo físico. De repente, ouviu a voz dos alunos e se viu com as crianças, reunidos no passado. Oscar os mandou sentar e iniciou a lição. O MC entendeu por que via aquilo. Foi o sonho. O Senhor dos Pesadelos o amaldiçoou. Agora, toda vez que adormece, ele revive o passado. Ele esperava que a maldição acabasse ao mudar de corpo, mas parece estar ligada à alma, não ao físico. Mas ele teve sorte. Seus alunos estavam calmos no sonho. Oscar perguntou o que as crianças estudariam hoje. Lloyd, de 9 anos, o lembrou da explicação sobre o sistema de magia. Cavaleiros e magos a dividiam em 4 categorias, os 4 tipos de magia. Oscar confirmou, e disse que a magia só parece igual, mas há 4 tipos: aprimoramento, aceleração, equilíbrio e especiais. Ele perguntou se a Torre Branca adere ao equilíbrio, e confirmou que o vento é o melhor. Sasha, de 5 anos, perguntou se cada torre prefere um tipo de magia. Oscar confirmou que os tipos de magia têm propriedades distintas. A Torre Amarela prioriza a velocidade com magia de aceleração. A Torre Vermelha idolatra o fogo, aderindo ao aprimoramento. As torres azul e branca são de equilíbrio. Juliette, sua aprendiz de 7 anos, quis dominar a magia de aceleração. Irritado com sua lentidão, Oscar sorriu e lamentou que não se possa escolher. Tudo nos é dado ao nascer. Sasha perguntou como descobrir, e ele, desenhando na grama, disse ser mais fácil do que parecia. Estenda o indicador e tente este feitiço. Ela, confusa, olhou a fórmula mágica e disse que nunca a vira, e não conseguiria de imediato. Ele a aconselhou a não se apressar, e ela decidiu tentar. Um fluxo mágico surgiu em seu dedo, e ela ficou feliz por conseguir. Ele disse que não era rápido nem fatal, mas harmonioso, um tipo equilíbrio. Ela perguntou se era o mesmo que o dele. Ele confirmou, e ela sorriu feliz, gostou. Juliette decidiu tentar, e como queria, era do tipo aceleração, o que o alegrou. Depois foi a vez de Lloyd. Uma flor surgiu na ponta do dedo. Ele tinha magia especial, mas o garoto não ficou contente. Ele perguntou se podia mudar. O professor disse que magias especiais são raras, em apenas 0,2% dos magos. Por que mudar se não pode? Ele respondeu chateado que gostava do equilíbrio que tinha. Oscar riu, perguntando: e agora? Daria-lhe aulas, mas ele terá que mudar seu tipo de magia. Lloyd ficou contente em ter aulas particulares, porém não o demonstrou. Oscar sorriu e disse que era difícil para magos do tipo especial melhorar sem o devido treino. O rapaz aceitou que uma magia tipo especial não era tão ruim, mas prometeu ter o máximo de aulas particulares possível. Oscar entrelaçou seu dedo mindinho, prometendo, e o MC sorriu, pensando que era um pirralho. O chamavam de Homem das Promessas. Adulto queria ser, mas ainda era criança. Ao acordar, as memórias sumiram. Ele abriu os olhos, e o alto-falante anunciou que o mago Oscar Cruzian deveria ir à sala 4202. Ele se levantou, pensando enquanto dormira, e pegou os documentos no escritório. Ao sair do elevador, ele pensou que restavam 8 círculos físicos. Ele desbloqueou 12 de 20. Nesse tempo, recebeu o segundo círculo de mana e estava no nível 2. Bateu na porta do escritório, entrou após permissão e pensou que jamais imaginou que ficaria feliz com o nível 2. Maxim Bisk, o respeitado ancião da torre, indagou sobre seu bem-estar. Frank disse que suas memórias retornavam. Ele se aproximou e confirmou, fitando seu rosto. Ele era mais velho que Oscar, mas agora, aos 45, chegou à torre anos depois, e parece mais jovem. Ele é honesto e trabalhador, ciente de um futuro brilhante. Seguia-o, chamando-o de ancião e chefe da torre, o que o comovia. Hoje, com mais de 40, sua magia vasta afeta o envelhecimento. Esses pensamentos o fizeram sorrir, e Maxim perguntou, insatisfeito: qual a graça? O chefe da família Gordon foi morto. Sabe de algo? O rosto do MC ficou sério na hora. Ele disse não saber de nada. No entanto, ele tinha certeza que não foi um acidente, afinal, ele tentou matá-lo. Suas palavras surpreenderam o ancião, que lhe deu os documentos e moedas, revelando o elixir envenenado, a recompensa e a ordem de assassinato no livro Razão. Ele perguntou: ele foi parar na enfermaria por quase ser morto? Ele confirmou, e tentaram matá-lo novamente. Ao checar o livro Razão, o rosto de Maxim se surpreendeu, e vendo o dinheiro que sobrou, ele disse que devia ser verdade. Oscar disse que o livro descrevia um assassinato, e Maxim entendeu tudo. Ele fecharia o caso, já que foi legítima defesa de sua parte, e o MC agradeceria. Poderia pedir um favor pessoal? Queria ver a mestre da torre.
Maxan, ligeiramente surpreso, esperava algo distinto. Ele afirmou que não havia nada complicado, pois frequentemente discutiam magia, porém teria de esperar 6 meses. Surpreso, perguntou o motivo, pois o Festival da Noite Branca já teria começado. Maxan disse que ela estava em viagem, cumprindo uma ordem importante. Ele perguntou por que a mestra da torre lidava com algo tão trivial. Logo ele encontrou a resposta. O Mago Supremo está ausente. O mestre da torre cuidou pessoalmente desse caso vital. Ele pediu desculpas pela sua grosseria e perguntou o nível atual da mestra da torre, que era a maga suprema de 7º nível. Sentiu-se mal. Na idade dela, ele era um nono. Sasha é talentosa. Deveria ser nível 8. Maxan disse que a incisão transversal dela estava impecável. Já havia praticado golpes mágicos? Ele respondeu que seu treino era só mental, e o ancião, sem mais perguntas, o deixou ir. Ao sair do escritório, viu o vice-chefe, e surpreso, perguntou o que o trazia ali. Hamel Greenwiz sorriu, dizendo que viera pedir que não fosse duro com o menino, mas já era tarde. Maxan disse que o repreenderia se causasse problemas, e Hamel concordou. Maxan se preocupava, pois foi ele quem o trouxe. Lembrava de seu escudo de vento, e mesmo sendo magia básica, era impossível dominá-la tão bem em poucos dias de treino. Ele tinha certeza que Oscar treinava em segredo. Sorriu, vendo que se empenhou mais do que imaginava. Hamel o convidou para a reunião dos anciãos, onde Fidelina já os esperava. O MC foi para o 10º andar, onde ficava a estufa. Num sonho, viu seus alunos, então quis ver, mas o lugar estava mais deserto. O homem se aproximou e perguntou se era o jovem mestre Oscar. Perguntou quem era, e o velho se identificou como Welter. Ele vigia os aposentos da torre. Os boatos sobre sua amnésia pareciam ser verdade. Às vezes conversavam. O MC, surpreso, indagou a extensão do boato. O velho riu e perguntou por que o chamava de jovem mestre, respondendo que trabalhara sob o antigo chefe da torre. O nome dele também era Oscar. Ao ouvir isso, ele, surpreso, sorriu e disse que era uma boa forma de distingui-los. Ele lembraria disso. Poderia ele ser seu companheiro? Welter sorriu e agradeceu, mas não seria fácil, pois logo sairia da torre. O MC, um tanto chateado, perguntou-lhe aonde iria, pois trabalhou ali por 40 anos. Ele sobreviveu a 3 chefes da torre. Seus colegas mudavam, mas só ele permaneceu neste departamento. Sua permanência se devia ao antigo chefe, Oscar Sage, que na cerimônia de nomeação disse precisar de todos na torre, incentivando-os a se orgulharem de pertencer a ela. O MC, meio sem jeito, tossiu, e o velho sorriu, dizendo que era engraçado, mas daquele dia em diante, ele trabalhou como parte da Torre Branca. Ele disse que não havia graça, e o velho, agradecido, confirmou que era por isso que partia. O MC não entendeu o que ele dizia. Ele afirmou que, pelo que sabia, a Torre Branca passava por tempos difíceis, com reformas nas instalações. O financiamento mudou. Mês que vem ele completa 40 anos aqui. O MC, pesaroso, perguntou: é pelo prêmio de serviço? Todos na Torre Branca, exceto magos, recebem medalhas de serviço aos 20 e 40 anos. Quem trabalha há 40 anos aqui ganha 200 mil sinos, o bastante para uma casa nas grandes cidades. Welter disse que a Torre Branca não tem fundos para pagar essa quantia. Pagar-lhe tanto deixaria muitos sem nada, gerando novas dívidas. Ele não aceitará, não importa o que digam, este lugar é sua segunda casa. Oscar se inquietou, não sabendo da gravidade. A Torre Azul agia ilegalmente por dinheiro, mas quem era ele para julgá-los? A Torre Azul conseguiu enriquecer e agora é a melhor da história, enquanto ele só possui títulos. Ele cerrou os punhos até sangrar e pensou: herói de guerra, salvador. Títulos de nobreza não valem nada se não podem sequer pagar por anos de serviço à torre. A voz preocupada do velho o despertou. Ele pegou sua mão e, vendo o sangue, perguntou por que ele cerrava os punhos. O MC perguntou a data da partida. Ele, com a mão enfaixada, disse que sairia em 2 semanas. Depois, aconselhou que ele fosse à enfermaria buscar um remédio e disse com uma expressão sombria que esperava continuar sendo seu companheiro de conversa. Welter quis lembrá-lo que partia, mas ele negou. Ele o encarou com confiança, declarando que daria um jeito. Havia uma saída, ele faria fortuna para que isso nunca mais se repetisse. Depois, em seu quarto, lembrando a confiança com que falara, pensou em como faria tudo acontecer. Até agora, suas únicas opções eram artigos, palestras e cumprir ordens. Porém o problema era que não pagariam na hora, e também ele era só nível 2. Precisava de um negócio lucrativo, poções eram a provável opção. Ao ler o jornal, sua surpresa fez com que se inclinasse ao ver a manchete. Nos aposentos do vice-chefe, Fidelina estava indignada.
Ela gritou que desta vez não se calaria, pois ele era um ladrão. Maxão disse que era errado, mas ela, irritada, cortou-o e questionou o mas. Sendo responsável pelas finanças, ela estava furiosa agora. Maxão disse que o culpado refletiria, e ela exclamou: vai soltá-lo assim? Roubar só piora. Ele suspirou, dizendo para ela não se preocupar. Não havia mais nada a roubar na torre. Suas palavras a irritaram, e ela disse que ele criticava tudo o que ela falava. Isolá-lo. Ele recusou. Para que enviar um mago de primeiro nível para treinamento solitário? O vice-chefe, tomando chá, pensou: é esta uma conversa entre dois anciãos que logo farão 100 anos? Ele disse que Maxão estava certo sobre o treino ser desnecessário. Para ele seria só tortura. Fidelina quis objetar, mas ele disse que seria melhor pagar o triplo do roubado. Ela não gostou da proposta, pois não era suficiente, e o vice-chefe sugeriu que mudassem de assunto. Ela suspirou. Disse que havia pouco dinheiro e que uma decisão seria logo tomada. Ela voltou e disse que a torre tinha muitos cômodos vazios. Vendendo o equipamento de poções, teriam dinheiro para 3 meses. Fechar seria inevitável. Hamel não aprovava isso. Era uma torre mágica. Lá, magos aprendem e trocam conhecimento. Ar fresco não entra em sala fechada. Não podemos vender o futuro por fome imediata. Ela, insatisfeita, perguntou se tinha um futuro. Já esperavam há 20 anos. Machan, com desagrado, nomeou-a, e Fidelina avisou o vice-chefe que devia aceitar. Mesmo com gênios para salvar a torre, não os usariam. Hamel viu seu reflexo no chá. Iria falar, mas bateram na porta. Fidelina virou-se desagradada e perguntou quem era. Estavam em reunião. O vice-chefe permitiu a entrada e Oscar surgiu na porta. Com um sorriso, cumprimentou-os e apresentou sua proposta ao vice-chefe. Ele pediu permissão para abrir um negócio. Fidelina, indignada, exclamou que ele era engraçado. Já esqueceu que se apropriou de um fundo de pesquisa dias atrás? Agora ele queria um negócio? Indignada, ela ignorou. Mas ele disse a Hamel que, em jornais velhos, achou um artigo. A propriedade Vince fechou por um terrível surto de gripe. Hamel pegou o jornal, disse ter lido sobre a gripe cadena, e se fosse verdade, seria terrível. Não havia cura. A Torre Branca criou uma vacina, e o problema sumiu, mas sua receita foi perdida há 20 anos. Oscar disse que nem mesmo a Torre Azul, dos Elixires, pôde pará-la. Era seu desejo. O velho, surpreso, disse querer vender a vacina da gripe cadena. Isso era o monopólio da Torre Branca, e ele queria recuperá-lo. Eles ficaram surpresos com as palavras, e Fidelina, irritada, suspirou, dizendo que não valia a pena ouvi-lo. Torres de magia e laboratórios farmacêuticos investiram muito, mas em 20 anos, não replicaram a vacina. E ele, um rapaz de 20 anos, pensa que pode? Ele replicou que não conseguiram e que sim, ele tinha 20 anos, mas era um gênio. O seu olhar a enfureceu mais, e ela gritou: está me gozando? Ele pegou 723 mil sinos dos últimos 17 pagamentos de pesquisa e embolsou mais 25 mil por um elixir ilegal. Ele sequer entende que um fazendeiro ganha 20 mil por ano, após impostos? E agora se diz gênio. Não sabe como o dinheiro funciona, pois nasceu rico. Hamel não a deixou acabar e disse que Oscar vinha oferecer uma oportunidade de investimento como mago da Torre Branca. Sabia que ela cuidava das finanças, mas não precisava ser rude. Ela logo se acalmou e pediu desculpas, e Oscar pensou que por muito tempo se perguntou por que ela o odiava. Agora tudo se encaixou. Ele não fez nada de valor nos últimos 2 anos. Contudo, ele era diferente do corpo original. Virou-se para o vice-chefe, expressando confiança em sua ideia e pedindo que a levassem em consideração. O velho perguntou se havia um motivo para sua confiança e pediu que visse a segunda página do jornal. O arcebispo da Ordem Elterra mudou os planos na peregrinação. Ele passaria 1 mês em Siren orando por uma bênção, não é estranho? Eles só ficavam 1 mês nas cidades. A Ordem Elterra adora a Mãe Terra. Há 7 arcebispos na Ordem. Sendo líderes, deveriam ser mais assertivos e dignos. Mas, na verdade, estão longe disso. Para ser cardeal, o segundo mais poderoso da Ordem, precisa-se de muito dinheiro na campanha. É permitido ficar lá por 1 mês na peregrinação, mas só se encontrar aristocratas e mercadores, e obter dinheiro deles. Quanto a Siren, antes uma grande cidade, está cada vez menor. Machan concordou. Ele achou que era sobre uma bênção. Oscar disse que era mais estranho. Que oração é essa por bênçãos em terras áridas? Girou o globo e disse que a rota da peregrinação da Ordem já havia sido definida. Siren, Mosque, Melbourne e Greenwale. Ele parou o globo, apontou para Vince e disse que iriam para lá. O arcebispo passou 1 mês em Knox antes de ir a Siren.
Se não me engano, ficaria um mês em Mosque, como nas outras cidades. É evidente que ele tenta adiar a viagem a Vince. Ao dizer isso, tudo se encaixou. Se ocorrer um acidente na peregrinação, dirão que o arcebispo irritou a deusa da terra. É uma sentença de morte para quem busca ser cardeal. McShane perguntou. O arcebispo Baldwin sabe da gripe cadena em Vince e aguarda a doença passar? Oscar confirmou, e Fidelina notou sua boa análise, típica de um mago teórico. É apenas uma suposição. O vice-chefe disse que compreendia, e Oscar já estava radiante. Mas o ancião disse que ainda não poderiam patrociná-lo. Oscar preocupou-se de imediato. Hamel, abrindo uma gaveta, disse que não poderiam financiar outros magos. Ele quis protestar, mas tirou um envelope da gaveta e sorriu, dizendo que podia investir seu dinheiro pessoal no negócio. Fidelina ficou indignada ao ouvir isso, e ele disse a ela que estava tudo bem. Ele só tinha 30 mil. Seria suficiente? Oscar ponderou, e ao perceber que era pouco, ficou nervoso. O dinheiro era insuficiente. Foi à sala de poções e, exausto, segurou a cabeça. Recompondo-se, ele começou a examinar o equipamento e pensou que teria que bolar outro plano. Com o dinheiro, ele faria uma amostra de vacina e receberia verba do arcebispo, que estava em apuros devido à gripe. Olhou para Frank, carregando caixas, e notou que trabalhava muito. Depois, coloquei meus óculos de proteção e pensei que o mais lucrativo é extorquir alguém desesperado. Cheio de entusiasmo, ele decidiu preparar a poção. No final, conseguiu. Ele olhou o líquido vermelho fervente no frasco, apagou o bico e verteu a poção para outro recipiente. Tirou os óculos e observou o resultado do seu trabalho sorrindo, notando o quão bom estava. Sua habilidade não sumiu. Preparou uma bebida energética à toa. Nesse momento, Frank entrou na sala, arrastando 3 sacos de ingredientes, e exclamou que as costas dele estavam prestes a cair. O MC notou seu esforço e perguntou se pegou as ervas em falta. Sentou-se, exausto, e deu-lhe o recibo para ele mesmo ver. A propósito, ele tem algo para beber? Ou morrerá? Disse-lhe que tinha uma poção de recuperação total, exclamando que era muito cara. Claro, ele não recusou, e Oscar, pegando o recibo, deu-lhe o elixir. Agradeceu, bebeu e sorriu, achando-a saborosa e quente. Foi ele quem preparou? Ele confirmou, e checando as ervas, notou que tudo estava perfeito. Frank, com orgulho, disse ter escolhido as melhores, irritando o vendedor. O MC sorriu. Com um olho tão aguçado, devia ser comerciante, não mago. Ele respondeu que era isso que pretendia fazer quando a torre desabasse, mas o interrompeu, batendo-lhe na testa, o que o fez gritar e questionar o motivo. Ele pediu desculpas, dizendo que não resistiu e falou mal da torre. Frank perguntou o que fazer, e Fidelina mandou-o ajudar. Sozinho seria difícil. Ele sorriu e pensou que ela parecia má à sua frente, mas na realidade era gentil. Ele pediu-lhe para mover estes ingredientes, depois pegou em 2 sacos e decidiu que não precisava de um assistente. Embora Oscar Jr. mencionou que a Torre Branca está cheia de crianças problemáticas com grandes talentos, mas defeitos. Juntos, fariam grande contribuição para fortalecer a torre. Seria Frank Sirius um deles? Há motivos para crer que sim, pois foi elogiado por alguém promissor. Também estava interessado. Agora é o momento de testá-lo. Colocaram sacos de ervas na mesa. Frank notou, ao comprá-las, que eram tóxicas. Lírios do desfiladeiro negro, camélias vermelhas, cogumelos fantasmas e folhas de mirra. MC disse que, mesmo venenosas, podem ser usadas na medicina. Ele sabe como processá-las antes. Mandou-o ferver as ervas venenosas por 12 horas para liberar todo o veneno. O MC confirmou, mas este método libera nutrientes também. Sabe ele sobre iguarias como os dumplings da dinastia Yan? Ele confirmou, mas por que se lembrou? Disse-lhe que um vaporizador prepara esses bolinhos. Se usado para desintoxicar veneno, grande parte dele permanecerá. Assim, 98% dos benefícios das plantas serão extraídos. O rapaz surpreso perguntou. Então é possível um monopólio no mercado de poções? Ele confirmou que sim, como antes. E quando o vapor saiu da panela, Frank perguntou se a desintoxicação estava completa. Ele respondeu que elas apenas amoleciam as plantas, simplificando a desintoxicação iminente. Abrindo a panela a vapor, usei um feitiço de drenagem, e uma nuvem roxa espessa surgiu. Mandou-os observar, agora extrairíamos o veneno do vapor. Separei o vapor da nuvem de veneno e disse que já não continha toxinas. Só restava misturar tudo. Separei 23% da camélia vermelha e 47% das folhas de mirra do vapor, e o remédio da gripe estava pronto. Mostrei-lhe o elixir e perguntei se foi difícil. Sugeri que ele tentasse, e ele olhou fixamente o frasco, pensando, com surpresa. Mais fácil falar que fazer. Ele não domina vários feitiços juntos ainda, mas não direi. Ele perguntou. Feitiço de drenagem primeiro, certo?
Usou, e Oscar notou mana instável, mas aceitável. Ele estava indo melhor, mas preso na nuvem de veneno, não conseguiu avançar. Ele perguntou o que se passava. Respondi. Está a gozar comigo? Não pode usar 2 feitiços. Para isso precisaria ser nível 4 ou 5, e é só nível 3. Ofereci ensinar-lhe, e ele surpreso perguntou. Compartilhas o segredo? Disse-lhe que a técnica é simples se entender como funciona. Pedi-lhe para imaginar seções no cérebro. O lado esquerdo usa o feitiço A, o direito, o feitiço B. Ele formou as seções, o vapor roxo se dissipou, e Oscar o aplaudiu, congratulando-o pelo sucesso. Dominou feitiços simultâneos. Frank surpreendeu-se. É assim tão simples? Por que esconderam a técnica? Ele pensava que era incrivelmente difícil. O MEC disse que era tudo porque eram gananciosos, e ao vê-lo continuar a trabalhar na poção, pensou que não queriam ensinar de graça a técnica em que trabalharam. Virou tradição, mas no campo de batalha, ela é só um obstáculo. Para sobreviver, é preciso partilhar técnicas e raciocínios diários. A Torre Branca precisa de treino e troca de conhecimento. Olhou para o Frank, feliz com o seu sucesso, e sorrindo, elogiou-o, achando-o bastante talentoso. Para ser franco, não esperava isso na primeira tentativa. Frank disse que eu expliquei tudo claramente, e que ele pensava que eu estava zangado com ele. O jovem não refutou, pigarreou constrangido, e então informou que ainda restavam muitos ingredientes, e que ele mesmo cuidaria disso. O MEC sorriu, tinha um vaporizador maior para processar tudo de uma vez. Horas se passaram. 514 frascos da poção já estavam prontos, mas Maxam irrompeu na sala, dizendo que havia um problema. Ele mostrou ao MC uma carta. A farmacêutica Newtech, da Torre Azul, chegou a Siren há 1 hora. O propósito da visita era encontrar Arcebispo Baldwin. Ele disse que estavam atrasados, e Oscar, lendo a carta, percebeu que não tinham intenção de ficar parados. O ancião temeu, pois com o contrato deles, sua cura da gripe seria inútil. Frank ficou deveras aborrecido, pois empenharam-se muito na poção, e Maxime tranquilizou-o, dizendo que as falhas são inerentes à vida. MC disse que não acabou. A gripe cadena é uma doença classe B, então ainda havia o que fazer. Maxime, animado, perguntou. É verdade? Ele confirmou, e perguntou. Voa mais rápido que os comboios? Os aguardados convidados do arcebispo chegaram. Baldwin permitiu a entrada de Moira Main, maga de 5º nível, e Neil Bryan, diretor da Newtech, na sala. Curvaram a cabeça dizendo, Eltera, a saudação da ordem. O arcebispo os convidou para sentar. Eles agradeceram, e ele perguntou sobre a cura da gripe. A maga respondeu que estava tudo bem, e o homem rejubilou, dizendo que era o que se esperava da Torre Azul. E quando terminariam? Moira respondeu que só faltava realizar os ensaios clínicos. Neil disse que com resultados positivos, o Império aprovaria os alimentos e medicamentos. O mago ficou nervoso e disse que, pelo que ele sabia, os ensaios clínicos demoravam mais de 1 ou 2 dias. Baldwin, impaciente, perguntou quando lançariam a produção do remédio, e foi-lhe prometido que estaria pronto em 6 meses. Ao ouvir isto, ele indignou-se e exclamou que iria para Vince em 4 meses. A maga queria explicar-lhe o cronograma deles, quando outra batida soou à porta. O arcebispo gritou descontente. Quem mais está aí? Ao saber da chegada de outro mago, ordenou a entrada, e suspirando, perguntou por que não o avisaram da presença de outra pessoa. Moira, confusa, disse que só os 2 tinham chegado. Todos olharam para a porta, surpresos, a pensar quem seria. Oscar, adentrando o recinto, recordou que a saudação apropriada era Eltera. Ele então dirigiu-se ao arcebispo com o devido respeito e apresentou-se formalmente, explicando que sua presença se dava pela intenção de lhe apresentar uma oferta. Por que o mago da Torre Branca viera. Ele respondeu que estava ali para vender a cura da gripe cadena, e notou que tinha chegado mesmo a tempo. Os 2 vieram discutir o mesmo. MC perguntou. Ele atrasou? E suspirou. Não estavam prontos. Ele disse que se alegrava e que poderia negociar com a Torre Branca. Moira, indignada, apontou para ele, exclamando que era mentira. A Torre Branca não tinha dinheiro nem tecnologia para a cura. Baldwin concordou, perguntando se já a tinham pronta. Ele pôs a caixa à frente e perguntou se ousava mentir ao arcebispo da Ordem Eltera. Ao abri-la, Baldwin, vendo a poção, ficou radiante e perguntou se as negociações foram um sucesso. Moira o chamou empolgada e ele, irritado, perguntou por que gritava com ele. A culpa foi deles por não se prepararem. Ele disse, nervoso, que não tinham permissão da administração de alimentos e medicamentos, percebendo que a Torre Branca também não a teria obtido a tempo. Voltou-se para Oscar e perguntou. Tem permissão? Ele respondeu que nada tinham, e Moira sorriu, triunfante. Virou-se para o arcebispo, dizendo que a Torre Branca estava igual a eles. Com permissão, a produção em massa começaria em todo o continente. Não esqueça que falávamos da Torre Branca. Dada a história da Torre Azul,
Ele garante que o remédio desenvolvido com uma farmacêutica de topo era mais eficaz. O MC não gostou. Achou justo, mas que ele mencionasse a longa história da Torre Azul perante um mago da Torre Branca era interessante. Moira o encarou furiosa e, com uma aura ameaçadora, mandou-o retratar-se. Oscar afastou a aura e perguntou: disse algo errado? Qual torre do continente foi construída primeiro? Moira perguntou se ele seria mesquinho por só 5 anos. Ele replicou que a Torre Azul sempre quis sanar essa diferença, mas que a lacuna jamais seria fechada, nem em 1000 ou 10.000 anos. É assim que a história funciona. Ele esqueceu o monopólio da Torre Branca no mercado de poções há 20 anos. Ele acenou com a mão e disse que isso era passado. Ninguém se lembrava. Sentindo uma aura terrível, ele calou-se. Oscar perguntou: ninguém lembra do passado? O mago o encarou surpreso e sentiu algo. Um mago de segundo nível não podia ter tal aura. Oscar estava prestes a lembrá-los do que tinha acontecido no passado quando o assistente do arcebispo entrou na sala e pediu desculpa por interromper a conversa. Mas ele recebeu uma chamada urgente de Lord Vince. O Lorde ligou para agradecer-lhe pela sua imensa bondade. Afinal, foi ele quem lhe enviou a cura para a grita e cadena. Baldwin não entendeu, pois não enviou nada. O Lorde afirmou que o ancião da Torre Branca o enviou em segredo e que era a ele que devia agradecer. Todos que a tomaram se curaram em horas. É um milagre. É uma verdadeira bênção da deusa. Oscar sorriu e o arcebispo riu, contente por ouvir isso. Efeitos secundários? Ele disse. Nenhum. Simplesmente incrível. Quando o segundo lote estaria pronto? Ele perguntou ao ancião da Torre Branca, que o mandou perguntar ao arcebispo. Claro, ele não o apressava. Baldwin disse que enviariam o segundo lote logo que pronto. Lord Vince agradeceu e despediu-se. Então o arcebispo virou-se para Oscar e, sorrindo, perguntou se era obra dele. Ele confirmou, e notou que tudo parecia ter corrido bem. Moira, indignada, bateu com a palma da mão na mesa, exclamando que aquilo era contra as leis administrativas e que ele precisava de ser punido. Oscar disse que não era nada disso. Aparentemente ele entendia mal as leis. Sabia ele algo sobre leis militares? O mago mandou-o não mudar de assunto, exclamando: qual o propósito disto? Ele suspirou, pensando que, após 20 anos de paz, todos tinham esquecido. Lembrou-lhe que, há 20 anos, a arma que mais ceifou vidas na guerra contra demônios foi a pandemia. Magos desenvolviam tratamentos, mas a administração não conseguia aprová-los. As pessoas não viviam o suficiente, então Sua Majestade complementou o artigo 42, parágrafo 8. O tratamento para feridos de guerra é especial e não se sujeita às leis da administração imperial. Ele exclamou que agora não havia guerra e explicou que a guerra é definida por 3 tipos de situações. Primeiro, ação militar entre nações. Segundo, uma revolução. Por fim, uma ameaça acima de classe B. Agora o mago entendeu. A gripe cadena é a única ameaça de classe B. Não faz sentido seguir as leis. Moira não soube o que dizer, e Neil virou-se para o arcebispo, dizendo que se a Torre Branca podia, eles também podiam. Eles enviariam o tratamento a Vince. Baldwin notou, com desagrado, que eles não tinham percebido a situação. A pressa acabou quando Vince recebeu os tratamentos da Torre Branca. O Lorde local crê cooperar com ela. Ele não pode voltar atrás e culpar a Torre Azul. Neil ficou sem palavras de choque. Para dissuadi-lo, prometeu reduzir o preço. Furioso, o arcebispo bateu o punho e exclamou: como ousa dizer tal coisa? Quer comprar sua imagem com dinheiro? Ele, animado, disse que não e ordenou que saíssem. Não quis ouvir mais. Moira levantou-se logo do sofá, indo à saída, e disse a Oscar que ele pagaria por aquilo. Ele se perguntou se todo idiota memorizava frases de vilões, ou o quê. Nada havia mudado em 20 anos. Antes de partir, decidiu zombar e sorriu ao dizer que já registrou a patente do tratamento e da vacina no palácio. Moira, surpresa, virou-se para ele. Ele disse que, se quisessem vender o tratamento, pagariam o imposto da Torre Branca ou o descartariam. O mago ficou vermelho de raiva e logo saiu, enquanto Neil, respeitosamente, se despedia do arcebispo. Ao passar por Oscar, sentiu seu cheiro e virou-se surpreso. Ele lembrou que o homem havia lhe dito que ele tinha um cheiro incomum, como um aroma de menta fresco e limpo. Oscar olhou em choque para o homem que saía e, ao fechar da porta, voltou a si. O arcebispo riu e o convidou a sentar para conversarem. Ele agradeceu e sentou, e Baldwin disse para acertarem o preço antes. Torre Azul e Newtek pediam 2 milhões. Oscar, sorrindo, disse que pediria 5 milhões se quisessem 2. Isso fez o arcebispo rir nervosamente, mas sem oposição. Horas depois, Oscar voltou à torre com um cheque de 10 milhões, chocando Fidelina. Oscar sorriu e encolheu os ombros. Ela correu para abraçá-lo, exclamando que ele conseguiria. Maxime lhe deu um tapinha no ombro, dizendo acreditar nele. Ao ver o cheque, Hanel questionou o ocorrido. O arcebispo não daria tanto.
Ele disse que incluía taxas. O vice-sacerdote perguntou o motivo, e ele respondeu: publicidade. A Torre Branca deve anunciar que o arcebispo Baldwin recebeu uma revelação prevendo o surto de gripe, o que permitiu produzir uma vacina rapidamente. Ele almeja ser cardeal no próximo mandato, e uma revelação da Mãe Terra será muito favorável em relação aos demais arcebispos. Ele gostou da ideia, pagando 10 milhões por um contrato que pediam bem menos. Em troca, ele prometeu produzir as vacinas em uma semana. Hamel achou isso inacreditável. A ação disciplinar exigia o triplo do reembolso desviado, mas ele excedeu isso em 400 vezes. Nesse ponto, considerariam a ação concluída. Alguma objeção? Fidelina disse feliz que estava tudo bem para ela. Hamel, que Oscar o avisasse se precisasse de apoio. A agenda seria apertada. Era preciso juntar magos de nível 4 ou mais, o maior número possível. O vice-chefe prometeu fazer isso e disse que deixaria a seleção final de voluntários para ele. Virou-se para a anciã Fidelina, pedindo que anunciasse sobre a torre, e ela, feliz, perguntou o que deveria dizer. Ele sorriu, dizendo que o laboratório busca magos de 4º nível ou acima. Os que participassem receberiam pagamentos de carne em toda a refeição. Horas depois, vários magos lotavam o laboratório, ávidos por carne e discutindo de quem seria. Talvez porco ou frango. Frank entrou no laboratório e notou surpreso a multidão. Seu amigo bateu palmas, pedindo atenção e para que o ouvissem. Mas ninguém o notou. Eles seguiam a discussão sobre a recompensa. Ele estalou os dedos e lançou um feitiço de som. Um guincho alto os fez cobrir os ouvidos. Oscar pediu a atenção de novo, dizendo que estavam ali para fazer uma vacina para a gripe cadena. Precisava de ajuda. Magos se entreolharam, zombando, se ele os chamou. Por que o prodígio deles pediu ajuda e como pretendia produzir isso? É outro golpe? Oscar, surpreso, perguntou ao amigo se eles não gostavam dele. Ele confirmou e o fez refletir sobre seus atos até então. Ele foi rude com todo mundo, gastou o dinheiro da torre, não teve resultados científicos e ainda por cima bebia constantemente. Oscar sorriu nervoso. Eu fui um babaca? Ele pensou. Achava ter tentado. Lena White se aproximou e perguntou se podia fazer perguntas. Os métodos da Torre Branca estavam perdidos. Como fariam o remédio? Ele os restaurou, disse ele, e um mago surpreso perguntou. É verdade? O amigo o fez pensar nas moedas gastas com álcool, e Lena perguntou sobre a eficácia comprovada. Ele confirmou e acrescentou que um contrato com a Ordem foi fechado. Ela disse que, nesse caso, seu valor era fabuloso. Se os métodos vazarem, lanches de carne serão piada. Por que ele confia neles para dar informação tão preciosa? Ele pegou a lista e disse que seria honesto. Não entende por que eles ainda estão na Torre Branca. Lena franziu a testa, perguntando insatisfeita. É assim que se porta quem pede um favor? Ela sentiu que perdeu tempo. Ela saiu e disse não saber o que o tal gênio quis dizer, mas ninguém precisa ouvir tais palavras desagradáveis. Oscar sabe o que cada um sacrificou pela Torre Branca. Suas palavras a pararam. Ela virou-se surpresa. Ele disse que ela é uma maga de 5º nível, 25 anos, por seu talento e prudência. 7 empresas, como a Torre Vermelha, tentaram recrutá-la, mas ela recusou. Olhou para Herak Dryheim. 26 anos, mago de 5º nível. O palácio reconheceu sua magia em combate, ofereceu-lhe o cargo de mago real, mas ele recusou. Deckard Rang, mago de 5º nível, 26. A Academia Imperial o convidou 4 vezes, mas ele recusou. Sifia Rose, maga de 4º nível, 23. A Torre Dourada a quis pela alquimia criativa, mas ela recusou. Os que não nomeei tiveram ofertas parecidas. Eu não sei se recusaria algo similar, mas nenhum de vocês desistiu do cargo. Lena perguntou. Então os anciãos sabiam das reuniões secretas? Ele confirmou que não tiveram escolha senão fingir ignorância para evitar o fardo. A Torre Branca enfrenta o inverno mais frio da sua história. Embora pudessem ter ido para um lugar mais quente, vocês decidiram ficar neste frio congelante. Se não posso confiar neles, em quem confio? Ele enxugou as lágrimas, o que fez Frank encará-lo e dizer que, se não quiserem, nada pode ser feito. Nós, magos de baixo nível, trabalharão até o fim. O amigo indignado indagou. Não está falando de mim, né? Oscar, sem responder, o apressou. Já que só restamos nós, precisamos começar a trabalhar já. Com um olhar triste e decepcionado, ele pôs os óculos. Lena o observou, tossiu, e se aproximando, perguntou se era só colocar aquilo. Haruk também se aproximou, perguntando por que fariam tudo sozinhos e por onde começar. Sofia chamou os outros, e Frank, surpreso, disse a Oscar que ele os convencera. Seria isso um sonho? Um bom sonho, percebeu, e antes de começarem, avisou que carne não significava porco.
No laboratório, suspiros de decepção soaram. Esperavam carne barata, mas ao saberem que seria de boi, todos se alegraram. Ao final, a produção da vacina foi bem sucedida, batendo 140% da meta. Uma semana se passou, Oscar foi à estufa ler o jornal e descansar. Ele viu pétalas em forma de coração na grama e pensou: obra daquele velho? Parecia que ele havia retornado. O vice-chefe o pregou e trouxe de volta à força. Precisava vê-lo. Sentou-se, abriu o jornal e leu as notícias. O território de Vince encerrou a pandemia 2 dias após distribuir a vacina da gripe cadena. Seria este um sinal brilhante que anuncia o renascimento da Torre Branca? Uma pedra no mercado de poções gerou grandes ondas. Oscar Cushing foi indicado ao Prêmio da Paz deste ano. A Torre Branca comentou: tudo graças à deusa. A popularidade do arcebispo Baldwin disparou. Deliciou-se por tudo ocorrer como planejado e Frank correu para dar-lhe a boa notícia. Pedidos da vacina vêm de toda parte. Ele pulou de alegria e perguntou: já viu a lista? Os territórios do norte, a ordem e a família imperial fizeram muitos pedidos. Os 10 milhões de sinos são insignificantes, Oscar disse. Se quer viver, tome a vacina. Os problemas urgentes foram resolvidos. Frank perguntou desapontado: a pressão cederá em breve, certo? Fingiu surpresa, dizendo que era mais esperto do que aparentava. Ele viu que a demanda não duraria. O rapaz o olhou com desagrado e perguntou se o tinha por idiota. Com a vacinação completa, quem precisará da vacina? O próximo surto de gripe só virá em décadas. Oscar disse para não se preocuparem com dinheiro, pois criou uma poção de demanda eterna. Frank, feliz, exclamou. Ele restaurou várias fórmulas. Ele tinha um plano? Seus olhos brilhavam. Perguntou se seriam lágrimas de estrela, apenas rumores. Ele disse que as poções serão de nível baixo e médio. Ainda não é tempo para as lágrimas de estrela, a poção restauradora mais famosa da Torre Branca. Dizem que suas propriedades podem reviver os mortos. Lançadas, as lágrimas de estrela agitarão a sociedade. O desenvolvimento desta poção atrairá hienas para roubar os métodos. Ele está seguro, usou o arcebispo como fachada. Primeiro, devem elevar o status da Torre Branca. Disse-lhe para ir recolher os ingredientes, já que mencionou. Chateado, ele lamentou ter falado. Oscar então pediu-lhe que recolhesse folhas de lantis, caules de pison e... Frank o interrompeu surpreso. Precisa de mais? Mesmo os primeiros 2 ingredientes são difíceis de obter. Não entendeu o que dizia. São produtos exclusivos da Sirim. Ele disse que foi há muito tempo, e os campos foram arruinados. MC ficou chocado com a notícia, então partiram. Ao anoitecer, chegaram aos campos de flores, e Frank, seguindo-o cautelosamente, exclamou que tinha enlouquecido. Sério que tivemos que vir até aqui só porque ele não acreditou em mim? Tinha mesmo que ir a um lugar inacessível até para uma carruagem? Oscar pediu para ele aguentar. Eles andaram 16 quilômetros. Estariam lá logo. Frank, perplexo, questionou por que ele estava utilizando unidades de medida que haviam desaparecido há exatos 18 anos. O MC, surpreso, e seu amigo exclamou: o que há de errado com ele? Desde a última guerra, as distâncias são medidas em metros, e as libras mudaram para gramas. Será que ele releu livros velhos ou algo assim procurando receitas? O MC ficou em choque. Então se livraram das libras. Com libras é mais difícil, mas essa é a graça dos cálculos. Ele rezou pelas antigas medidas, e Frank disse ter visto uma casa. Ele se aproximou e bateu forte na porta, perguntando se havia alguém. Então, ela se abriu rangendo, e um homem surgiu na entrada. Ele perguntou: vieram até aqui? Confirmou, dizendo que a carruagem os levou só até a entrada. Oscar, vendo carros na estrada, perguntou: quem são eles? Os carros pararam perto da casa, sem se importar com as flores. Um homem rico perguntou ao velho se ele pretendia vender suas terras hoje. O homem abriu mais a porta e saiu. O ricaço perguntou se não era hora de parar de resistir. Ofereciam 10 vezes mais que os outros. Ele recusou, dizendo que não aceitaria nem por um castelo de Mitril, e o homem respondeu que só podiam brincar por hora. Quem se importa que morra aqui? É Devor Polau, o empresário, e a vítima era o herbalista Ivan. O ancião o dispensou, alegando que estava agindo para o próprio benefício. Que venda a terra e viva seus últimos dias em conforto. Com a fábrica próxima, essas terras perderão valor, de qualquer forma. Ivan o olhou com desagrado e disse para não zombar dele. Enquanto ele estiver aqui, ninguém deixará construir fábricas. Devor, vendo a impossibilidade de negociar, mandou seus homens embora. Antes de adentrar o veículo, ele observou os canteiros danificados no trajeto, exigindo que ele arcasse com os prejuízos. Ele jogou dinheiro no chão e partiu, estragando mais canteiros de flores. Já bem distantes, ele se virou e perguntou: aqueles jovens, perto do velho, vestem roupas da Torre Branca, não? O que esses mendigos fazem aqui? Um sugeriu: vieram por ervas.
Recentemente esses mendigos faturaram muito com a vacina. Devor duvidou, notando que ele falava como se tivessem feito algo. Deu-lhe um jornal e disse que os números eram sérios. Que ele visse tudo, leu o jornal por minutos, bateu na cabeça do subordinado e gritou, insatisfeito. Por que ele só contou isso agora? Ele roeu as unhas pensando, e se o velho conseguir o apoio da Torre Branca? Ele podia adiar a venda por anos. Isso não devia ser permitido. Ele mal conseguia pagar os juros do empréstimo, chamou seu subordinado e perguntou se ele se recordava dos mercenários que haviam os contatado. Contrate-os já. Ele perguntou qual seria o trabalho específico deles. Ele perguntou. Não é óbvio? O cara disse ter sido nomeado pelo Estado, e seu chefe o atingiu, dizendo que o matariam e forjariam seu desaparecimento. Assim que o dono sumisse, o terreno seria leiloado e eles o comprariam. Ele se acalmou um pouco, achou que era um negócio imundo, mas tinha gente a apoiá-lo. O cara perguntou, e se os magos da Torre Branca ficassem lá? Ele respondeu que os matariam se atrapalhassem. O subordinado temeu problemas. As 4 grandes torres se interessariam, e ainda havia Ivan. Devor perguntou, que mal pode haver? A influência das 4 torres era de tempos esquecidos. A Torre Branca estava quase em ruínas. A noite chegou. 2 magos saíram e Frank, olhando as estrelas, disse que o herbalista era um bom homem. A noite veio, e ele os deixou ficar e os alimentou. Oscar sorriu, concordou e recordou o passado. Ao encontrar o herbalista, ele ofereceu-lhes estadia até de manhã, pois seria perigoso voltar no escuro. Frank, meio sem jeito, perguntou se estava tudo bem. Ele disse ter obrigações com a Torre Branca, o que Oscar notou. E Frank quis saber quem era o homem no carro. Ivan revelou que o nome do louco era Devor Powell. Ele faz pessoas sumirem, disposto a matar para ter o que almeja. 3 anos atrás, ele tentou comprar todas as terras, mas nada resultou. Muitos herbalistas sumiram de Seiren, sem voltar. Frank se surpreendeu e perguntou o porquê de tanto, e ele respondeu que queria tornar esta a maior zona industrial do continente. NC perguntou como ele aguentou, e ele disse que não conseguiria tocar um fio de cabelo dele, pois isso só o machucaria. Era um mestre em cultivo de ervas reconhecido pelo Estado. Frank notou que isso implicava proteção imperial. Oscar disse, se vendesse a terra faria fortuna. Por que ainda aqui? Ivan disse que ele perguntava o óbvio. Ele ama esta terra. Esta é sua casa. Nasceu e morrerá aqui. Ciente disso, o protagonista disse a Frank que ele era uma boa pessoa, e seu jeito corado de correr para casa foi fofo. As estrelas brilhavam muito, ele sentiu inveja. O protagonista perguntou, do que se inveja? Sorriu, dizendo que estava só curioso sobre essa vida vibrante, não que um gênio como ele o entendesse. Oscar o olhou, curioso, e disse que ele era incrível. Ivan, sem dar importância, agradeceu. O protagonista disse que não eram só palavras, ele só dizia o que pensava. Frank, envergonhado, logo mudou o assunto para as estrelas. O protagonista pensou que não entendia por que Oscar Jr. o chamou de criança problema. Olhou para o céu e disse que antes dava para ver estrelas mesmo do centro de Seiren. Em sua mente, ele pensou que as lanternas tornavam a noite clara, os deixando invisíveis. O que antes era um incômodo, agora soa quase romântico. Frank disse que isso foi há muito tempo, e ele é mais jovem. Ainda assim, a tradição herbolária de Seiren pode ser revivida? O protagonista não achou impossível. Teria de falar com Ivan amanhã para ter certeza. De repente sentiu algo, parou e virou-se. Frank, nervoso, perguntou a causa da tensão. Viu um fantasma? Ele respondeu que eram pessoas, 4 para ser exato. O rapaz se ergueu e cautelosamente disse não sentir ninguém. Oscar pensou que ele sentia mana bem, e nem ele notou. Eles não tinham boas intenções. Mandou-o levantar. Parece que tinham visitas. Com o tempo, mercenários do bando JACK iam à casa do herbalista. Max, um deles, perguntou aos colegas qual era o problema. Rejeitaram a sua oferta anterior de matar o velho. Devor Powell temia as consequências. O colega perguntou, isso importa? Ele só seguia ordens do empregador. Max lembrou que tinham um preço por suas cabeças no norte. Não achava que agia passivamente? Chegando a casa, o atirador mandou-os calar. Deviam estar alertas. Disseram que talvez houvesse magos. O velho disse que eram da Torre Branca, não é? Boas notícias. Com outras grandes torres teria sido pior. Max sorriu, esperando que estivessem lá. Queria muito lutar com um mago. Ele agitou as gazuas e perguntou ao chefe se devia entrar. Ele assentiu e, pondo a gazua na fechadura, notou o silêncio da casa. O velho já deve ter adormecido. Ele entrou e, vendo alguém sob o cobertor, pegou sua adaga, achando simples demais, até meio chato. E sem magos. Foi triste. Ao olhar o cobertor de perto, ele se surpreendeu. Correu para a saída xingando, e o MC, tirando a mão do cobertor, o achou esperto demais.
Estendendo o indicador, disparou um projétil de vento que o perfurou na cabeça. Saiu do cobertor e, vendo o corpo, pensou que não foi nada mal. Projétil de vento é um feitiço de Oscar Júnior, em sua nova interpretação dos fundamentos da magia. É um feitiço de combate baseado na magia do vento da Torre Branca repensada, funcionando como uma arma, mais rápido do que ele esperava. Restam 3. Saiu, viu só 2, se surpreendeu. O atirador perguntou sobre Max, e ele, sorrindo, disse que ele dormia lá. Porém, ele crê que Max dormirá muito, talvez para sempre. O velho resmungou que ele era um idiota. Afinal, pediu a Oscar que dissesse onde o herbalista estava e não guardaria rancor pela morte de Max. O MC notou que provocações não funcionavam com eles. Evitando lutas desnecessárias. Que profissionalismo! Ele sugeriu guardarem rancor, e o atirador mandou o velho matá-lo, sedento por sangue. Ele saltou e avançou em Oscar, atacando, mas Oscar ergueu uma barreira de vento a tempo, desviando a arma e passando por ele. O velho o observou e riu, achando que não foi mal, e ele sorriu de volta. O velho ergueu a arma e exclamou que não conhecia sua habilidade. Que pena, enquanto conversava, o herói preparou a magia. O velho dividiu a arma em 2 e avançou sobre ele gritando, acabou! Criou outro projétil de vento e disse ser mais legal que esperava. Disparou nas 2 lâminas simultaneamente, e ele, nervoso, pensou que aquilo não era possível. Foi pego de surpresa, mas manteve a calma e atirou com precisão. Suas lâminas não resistiram ao ataque dos projéteis. Oscar sorriu e disse que era um absurdo, não uma arma única, nada de novo. Ele silenciou no meio da fala, sentindo algo, e saltou para o lado. O velho exclamou que ele recuava em triunfo. Ele ria dele, logo, um tiro. A bala o atravessou e voou para Oscar. Mesmo com 3 barreiras de vento, a bala o atingiu e cortou sua bochecha. O atirador tentou matá-lo sem se importar com seu colega, mas falhou, percebendo que sem sua vigilância, não sobreviveria. O protagonista olhou para o velho e perguntou se não era seu colega. Ele respondeu: é meu subordinado, facilmente substituível. O protagonista, com raiva dos criminosos, perguntou que brinquedo era aquele. Ele recarregou e disse que seria ruim chamá-lo de brinquedo. Só que era muito caro. Oscar notou que a arma tinha 3 feitiços: aceleração, amplificação e penetração. Ele está certo, né? O homem, chocado, perguntou-lhe como ele sabia. Tocando o corte, disse que não pôde deter a bala. Pensou que ele era arrogante, mas com tal talento, era de se esperar. Trabalhar para ele? Ele paga bem. O protagonista recusou, sentindo um incômodo só de pensar. O atirador riu, confirmou a veracidade, e então disse que prolongar a conversa não tinha sentido. Vários tiros foram ouvidos. Oscar escapou do atirador, agora escondido na grama, ponderando como o ex-líder da Torre Branca terminou ali. Seus projéteis de vento sendo mais lentos, o fazem perder. Ele tem só metade da mana. Não pode correr sempre. Sua fraqueza é o período de recarga. Após 2 tiros, ele não ataca ao recarregar a pistola, o que leva 1,4 segundos. Olhou o atirador que o procurava pelos canteiros. Pensou, um tiro restante, tenho que acabar isso em 1,24 segundos. Usando magia de aceleração, ele correu, e o oponente, ao ouvir, logo se virou para ele. Ele apontou sua arma e riu alto, notando sua velocidade. Um humano não pode derrotar a Trindade. Mirou, atirou, e a bala, em segundos, percorreu metros e tocou a barreira. Ele sorriu, certo da vitória, mas para sua surpresa, a bala deslizou pela barreira. O protagonista preparou um feitiço e enquanto recarregava a pistola pensou: como isso aconteceu? Com aceleração, a bala não pode ser desviada, mas ele não desviou, seria o escudo? Ao recarregar e olhar para cima, era tarde. Oscar apontaram um projétil de vento. Ele gaguejou e perguntou como um mago de baixo nível faria aquilo. O MC atirou, dizendo que não entenderia. Após acabar, suspirou aliviado, pegou a arma e tensou. Que chato. É a Trindade. Aceleração, ampliação, penetração. E a chamam assim? É uma arma incrível, difícil até para ele manejar. Reduziu o atrito na superfície do escudo de vento e reforçou o revestimento interno, deixando a camada externa flexível e a interna forte. Assim, a bala não perfurou a barreira e deslizou pelo perímetro. Se falhasse, estaria no chão. Ao retornar à Torre Branca, precisaria aprender magia para enfrentar armas modernas. Testou seus limites após alguns feitiços com este corpo incompleto. Primeiro, ele precisava resgatar Frank e Ivan com sucesso. De início, sentiu 4 pessoas, tratou de 3, e a última está agora a caçá-los. Um gangster os achou na floresta, e Frank mandou o velho correr na frente. Ivan estava preocupado, mas Frank o tranquilizou. Ele era forte, mas não podia lutar direito com ele ali.
Logo o alcançaria. Apertou seu ombro e o alertou antes de partir. O mercenário achou isso tão tocante. Ele se despediu. Frank perguntou por que ele não o perseguiu. Viera atrás dele? O homem riu e perguntou. Quem era ele? Será que ele pensou mesmo que correria atrás do velho se separassem para sobreviver sozinho? Frank franziu a testa, calou-se, e o homem disse que o velho era seu alvo, mas ele era curioso. O que os tornava tão temidos entre os magos das 4 torres? Ele sacou a espada e, avançando, disse que o eliminaria primeiro. Frank usou magia de corte de vento, mas o inimigo a desfez, dizendo ser fácil demais. Que ele conjurasse algo mais interessante. Ele se aproximou, cravou a espada, riu alto e exclamou. É só isso que a grande torre branca tem? Mas algo o confundiu. O som da lâmina entrando no corpo e a facilidade com que penetrou. Quis recuar ao notar o erro, mas Frank o atacou no pescoço com a espada e um feitiço de corte, o que o fez cair de joelhos, engasgando com sangue. O mago disse ter uma constituição especial, e o buraco no peito logo se fechou com o vento. O adversário caiu, e ele recuou com repulsa, só para não se sujar de sangue. Oscar se escondeu atrás de uma árvore, observando, sempre preparado. Ele viu que Frank era um mago especial com o espírito do vento. Nunca lhe ocorreria que ele tinha acesso a uma magia que lhe permitia transformar o corpo em ar. Como ataques físicos não funcionavam nele, só magia ou a aura da espada resolveriam. Mesmo o chefe da torre só tinha lido sobre essa magia rara em livros antigos, e esses registros só citavam o 7º chefe da torre. Era magia inata. Ele não sabia que Frank herdara esse espírito do vento. Saindo do esconderijo, ele o chamou. O outro, assustado, disse que o havia sobressaltado. Quando ele chegou, respondeu ter acabado de chegar, preocupado, mas se saiu bem sem ele. Frank sorriu, perguntando por que estava tão feliz. Onde deixou Ivan? Ao lembrar do velho, ele se animou e o chamou alto. O MC pensou que bastava treiná-lo bem para que seu potencial superasse o de muitos magos. Apontou para o lado, disse que precisavam ir, sentia a energia. Chegou amanhã. Voltaram à casa do herbalista e este, abraçando Frank, agradeceu-lhe. Sem ele, não teria vivido até amanhã. Ele sorriu, envergonhado, e disse que Oscar o ajudou, mas ele não concordou. Um espadachim escapou. Sem ele, estariam em apuros. Frank o olhou surpreso e perguntou. Ele repetiu. Sem ele, as coisas poderiam ser terríveis. Frank corou, concordou, acenou as mãos animadamente e perguntou. Acabou, certo? Ivan pensativo respondeu que não era bem assim. Aquele canalha não cederá fácil. Matá-lo não adiantou, então achará outro método. Sentaram-se, e Frank perguntou sobre sua obsessão pela terra. Ele respondeu que era a maior área de terra fértil no centro de Siren. A fertilidade do solo diminuiu drasticamente nos últimos 8 anos, devido à fábrica de itens tecnológicos no oeste, que polui o Rio Lobo diariamente. Se mais fábricas forem construídas perto daqui, permanecerá inútil. Se o solo de Siren não se recuperar, perderão a chance de cultivar ervas lá. Pensou, então disse ao velho que queria perguntar algo. Ontem ele citou a dívida com a Torre Branca. Seria a promessa do 4º capítulo, Reinald Ayas. Ao ouvir o nome, Ivan sorriu, perguntando se sabia. Frank não compreendeu, e foi-lhe dito que esta era a história do passado dos herbalistas. Antigamente, herbalistas eram vistos muito diferente, acusados de bruxaria, caçados com forcados e tochas. Ferviam ervas obscuras de efeitos desconhecidos e as vendiam. Tiveram de viver na estrada, longe dos olhos de todos. Mas um salvador apareceu. Conhecido por sua percepção incrível, Reinald Ayas os acolheu. Ele era o 4º chefe da Torre Branca. Disse para irem a Siren, que seria seu lar por séculos. Ninguém os olharia de lado lá. O MC citou suas palavras, e o velho surpreendeu-se, achando tocante. Nunca ouvira a citação exata. O MC disse que leu num livro, pensando ser um tomo antigo, passado de líder para líder. Ivan sorriu e disse que, após isso, herbalistas do continente se reuniram em Siren. Pela primeira vez, os andarilhos acharam um lar confortável. Frank espantou-se. O velho disse que a Torre Branca deu lar e orgulho aos seus ancestrais. Como poderia renegá-la? Oscar, comovido, levantou-se e o agradeceu pelo esforço. De agora em diante, a Torre Branca o apoiaria. O velho perguntou o que fariam, e Frank disse que a família imperial agiria ao saber do ataque ao tesouro cultural da nação. O MC os olhou com desgosto. Tão comovido, e eles nem reagiram. Ivan duvidava que chegassem a tempo. Não podia deixar as terras. A família imperial é meticulosa, mas lenta. Se Devor atacar agora, será um problema. Oscar sorriu e o tranquilizou,
pois a família imperial chegará em breve para assinar um contrato para a produção da cura da gripe cabana. O escritório de Devor Polval virou um caos. Em pânico, Devor, insatisfeito, exclamou aos subordinados. Como ele conseguiu estragar tudo a esse ponto? Assim que saírem daqui, estarão acabados. De repente, um estrondo os assustou, e agentes do Bureau de Segurança Nacional arrombaram a porta, ordenando que ninguém se movesse. O inspetor Walker, do Bureau de Segurança Nacional do Ministério do Interior, abordou o empresário, exibiu um mandado e o prendeu por tentativa de homicídio, chantagem, aquisição ilegal e dano ao patrimônio cultural. Devor, bastante agitado, exclamou que eles haviam encontrado o homem errado. Era um empresário honesto. Walker disse que a decisão era deles, mandou-o calar e ordenou a prisão. O rapaz pegou as algemas, e Devor, nervoso, pensou que sozinho não lidaria com isso. Só precisava contatá-lo para sair dessa confusão. Tirou um charuto sorrindo nervoso e disse que iria, mas não podia fumar. Walker não reagiu. Ordenou que seus homens o algemassem e levassem, e o homem exclamou que estava errando. Será que ele entende quem o apoia? Ele respondeu não fazer ideia, mas o imperador o apoia. Alguém mais importante? Devor, nervoso, foi algemado. Walker pegou o charuto. Ao vê-lo ser levado, notou que criminosos sempre tinham algo valioso, e seu assistente Doran fez uma pergunta. Que tipo de cara é este, começando no mesmo dia? Ele não lembrava de tal fato. Ele respondeu que era uma ordem de cima. Sua Majestade ama muito a Torre Branca. Doran não entendeu, e ele respondeu. É um assunto de adultos. Ele foi à janela e acendeu um charuto, sem entender o porquê de gostar tanto deles. E se fizeram um feito heróico? Isso foi há 20 anos. Mesmo ao lançar um pássaro de asas quebradas, só muda a velocidade da queda. A bem da verdade, a Torre Branca de hoje merece esse tratamento. Chamou o assistente perguntando a idade que faria este ano. Ele disse que faria 23, e isso significava que há 20 anos, ele tinha 3 anos, e ele, 12. Ele lembrou o dia que a humanidade venceu a guerra e obteve liberdade. Que poder a Torre Branca tinha naquela época para que os poderosos ainda se apeguem às memórias dela? Ele apagou o charuto e disse a Doran para irem. Havia mais um lugar para ver. Surpreso, ele pensou que o trabalho do dia estava feito, mas a resposta foi que infelizmente não. Ele saiu, mandando os rapazes terminarem e ir para casa. Doran o seguiu, perguntando para onde iam. Ele disse que iriam para o oeste, para que as fábricas parassem de despejar resíduos no Rio Lobo. Ele mesmo adicionou à agenda. Talvez não na Torre Branca, mas Oscar Crucian e Frank Sirius se livraram da gangue de Gunner Jack, e era assim que ele os recompensaria. Doran ofereceu comida no caminho, mas ele recusou, dizendo que comeriam após terminar. Logo anoiteceu. Chegando à torre, Frank se espreguiçou e disse, finalmente aqui. Ofereceu uma bebida a Oscar, que recusou para relatar ao vice-chefe. Iria ele com ele? Ele hesitou, e ao ver Ramil, ficou agitado, e saiu, dizendo ter negócios. Ramil se aproximou de Oscar e disse, acho que vi Frank, enganei-me? Ele concordou, mas fugiu como se tivesse um assunto urgente. O velho riu, dizendo que era algo importante, e MC pensou que era uma piada. Ramil notou que ele resolveu um problema sério novamente, apenas os enviou para passear. Ele ouviria o relatório em seu escritório. Ele respondeu que era para lá que estava indo e os convidou com um gesto. Ao subirem ao escritório, MC notou que ele franzia a testa, e o velho perguntou se Frank havia dito algo estranho. Ele disse que estava tudo bem. Realmente houve algo? Recebeu uma carta da família Sirius querendo levar Frank. Oscar perguntou se ele concordava. O velho não tinha certeza. Já haviam falado com ele, mas ele não sabia os detalhes. Oscar preocupou-se e, após o relatório, foi para seu quarto. Ele bateu na porta. Frank, arrumando a mala, perguntou. É o Grants? Entre. O MC invadiu o quarto e perguntou quem era Grants. Ele é da maior empresa do Império, certo? Ao vê-lo, Frank o chamou de canalha e disse que já sabia de tudo. Oscar fechou a porta e perguntou. Ele deixará a Torre Branca? O rapaz, desculpando-se por não contar antes, ofereceu-lhe um gole. Ele deve voltar para ajudar no trabalho e casar-se. Ele indagou quando encontrou sua amada. Disseram que ela era gentil e de uma família abastada, o que também beneficiou a sua família. MC notou um casamento de conveniência e não se importava. Com um sorriso, respondeu que ela era bela, gentil e rica. Por que se oporia? Não falava de casamento, mas sim de magia. Ao ouvir isso, Frank irritou-se, dizendo que nada podia fazer. Era só o limite do seu talento. Ele sempre se achou especial e pensou que,
indo para a torre mágica mais inútil, viraria líder. Ele se desculpou por dizer isso, pois amava a Torre Branca, e disse que, ao entrar, as coisas eram diferentes. Ele não entendia a realidade. Sem renda para viver aqui, aceita o desejo da família de levá-lo para casa. Oscar não o deixou terminar e pronunciou o nome completo, olhando-o e perguntando o motivo de tanta rispidez. Chamou a Torre Branca de inútil? O MC disse-lhe que era talentoso. Essas palavras tocaram sua alma. Ele se virou e agradeceu. Disse ter ouvido de um gênio ao sair. Oscar, de braços cruzados, afirmou que era sério. Talvez ele queira liderar. A conversa foi interrompida pelo irmão mais velho de Frank, Grants. Entrou no quarto e, vendo Oscar, perguntou-se a seu colega. Virou-se ao irmão e, apontando o relógio, disse que lhe daria mais 5 minutos para ele apressar-se. Ínio estava esperando. Prestes a ir embora, disse-lhe para se despedir. O MC o parou, perguntando por quanto tempo Frank ficaria. Grants virou-se e perguntou quem ele era para questionar. Ele disse seu nome e que era seu amigo, e ele perguntou se ele era o mago que desenvolveu a vacina. Era Grant Sirius, irmão mais velho desse idiota e vice-chefe da empresa. O MC fez uma proposta, Frank ficou nervoso, e o irmão o censurou. Ouvi que era um gênio. Era verdade? Que coragem há de uma criança ao propor um acordo à família Sirius? O MC disse que ninguém perderia, e Frank seria o melhor mago da Torre Branca em 2 anos. Frank, surpreso, apontou para si e perguntou. É sério? Oscar disse que traria lucro à família. E Grants perguntou. E se não der certo? Ele disse que transferiria os direitos de lucro da vacina Cadana por 50 anos à Sirius Trading Company. Seu amigo indignado foi ignorado. Grants perguntou se ele tinha direito a isso. O MC disse que o vice-chefe da torre o atestaria como notário, e o homem tinha outra coisa em mente. A razão para ir tão longe era porque esse cara merecia, ou apenas por ser seu amigo. Frank, cabisbaixo, aguardava a resposta de Oscar. Mas quando ele disse que era por merecimento, seus olhos brilharam. Seu amigo planejava restaurar a Torre Branca em 5 anos. Remédios e vacinas eram só um sinal do começo desse movimento para o mundo. Agarrou seu amigo, puxando-o, dizendo precisar de Frank Sirius para isso. Era o que a Torre Branca, em sua visão, precisava. Frank o olhou surpreso. O irmão disse que era jovem. Mas, como comerciante, não cederia lucros só por ingenuidade do interlocutor. Em vez disso, ele adicionaria uma condição. O MC rebateu, dizendo que a oferta já bastava, e apontou um esquecimento. Mais importante que dinheiro era a confiança. Ele não negociava com qualquer um, então tinha que provar que cumpriria. Um cavaleiro de 5ª patente o acompanhava. O duelo seria amanhã ao meio-dia. Provadas as habilidades, aceitaria o acordo. Oscar perguntou. Ele impõe esta condição sabendo que sou um mago de 2ª patente. Grants, ao saber, aceitou que ele não usasse a aura da espada. O MC sentiu que ele se recusava a entregar Frank. Este casamento de conveniência era planejado com uma família difícil. Grant se foi, dizendo que se encontrariam ao meio-dia. Se não viesse, desistiria. Oscar sabia que mesmo ele teria problemas contra um cavaleiro de 5ª patente, e seu amigo perguntou animado o que ele faria. Ele cancelaria tudo se o dissessem. Poderia ir pedir isso. Grant age assim para lhe dar uma lição. Isso o está irritando. Se envergonhado, irá. MC olhou e achou que dariam conta. Exclamou. Como um mago de 2ª patente competiria com um cavaleiro de 5ª patente? Retrucou. Um mago de 4º nível conseguiria, certo? Frank perguntou como atingiria o 4º nível em menos de um dia, e Grants respondeu que nem ele conseguiria, mas que pregaria um mago que tivesse atingido um limite no 3º nível e levá-lo ao 4º. Ele o segurou e disse que o irmão não exigiu que derrotasse o cavaleiro. Disse que precisava provar suas habilidades, então deveria mostrá-las. Frank olhou confuso, sem entender. Seu amigo disse com confiança que o faria um mago de 4º nível, para que lutasse em seu lugar. Depois, eles foram ao salão de treinamento da torre, no 40º andar. Frank ainda hesitou com a ideia, dizendo que não achava que fariam nada em um dia. Ele não conseguiu nos últimos anos. Oscar disse ser possível, mas precisava confiar nele totalmente. Disse que confiava nele, pedindo que ficasse natural, fechasse os olhos e circulasse mana. Ele fez tudo como dito, IMC, observando as flutuações de mana. Aproximou-se e tocou vários pontos do corpo, dizendo que eram áreas com perdas na circulação de mana. Com essas áreas, a magia dele era menos eficaz. Surpreso, perguntou. Todos os gênios veem isto? Respondi que só eu via, e ele, irritado, disse que eu era chato. Então, ele subiria de nível só por corrigir? Ele perguntou. É sério?
Não tem a ver com o nível. 99,9% dos magos ignoram. Já os 0,1% restantes, os arquimagos, dedicam-se a isso. De agora em diante, pratica tudo o que eu disser de manhã. Andei à volta dele, apontando para pontos e explicando que há curvas acentuadas e que ele está a conduzir o mana demasiado rápido, fazendo-o colidir com as paredes. As perdas são enormes comparado ao mana usado, então pensa na velocidade. Aqui, conduzes mana lentamente, aumente a velocidade. No outro circuito, há 6 entradas, então, o mana se divide em 6 fluxos. É o melhor modo de minimizar perdas e maximizar o efeito. A cabeça de Frank estava a mil com tanta informação. Ele perguntou se devia pensar nisto ao usar magia. Era demais. Eu disse que com atenção, o processo se tornaria natural, como respirar. Frank olhou a palma da mão e perguntou. Então era só isso? Eu disse-lhe que não. Agora, mostra a magia que usaste nos campos. Ele estremeceu e, após pausa, perguntou se eu vi tudo. Confirmei, e ele desculpou-se, dizendo que não podia. Oscar notou que ele parecia confiar nele, e Oscar disse que não era assim. Estava com medo, quase morreu ao usar essa magia pela primeira vez. Era óbvio que se as suas habilidades mágicas falhassem, a família o renegaria, aumentando sua preocupação a cada ano. E tentando achar algo irreproduzível, teve um pensamento impensado. E se ele pudesse transformar seu corpo inteiro em vento, não só parte dele? Então ele ficaria incrivelmente forte. De início, achou que tinha conseguido. Mas quando o vento continuou a consumir o seu corpo, ele percebeu que não conseguia pará-lo e ficou com muito medo. Foi um fracasso. Metade de seu corpo virou vento e seu mana descontrolou-se. Gritou por ajuda. O vento o assustou muito. Se o líder da torre não passasse, não estaria aqui. Mais precisamente, ele teria deixado de existir neste mundo. Então, ele próprio ficou paralisado. Ele agarrou os ombros com as mãos trêmulas e declarou que jamais queria reviver a sensação de sua alma sendo estilhaçada em milhares de fragmentos e desaparecendo. O MC notou que usara a magia perfeitamente, e ele respondeu que era ativada automaticamente em perigo. Ele, desapontado, perguntou, não é patético? Eu respondi que não. Não sintas pena de ti. Muitos magos enfrentam isso. Ele perguntou surpreso. É verdade? Oscar confirmou, e a solução é simples. Peguei num giz e disse que o problema dele era não gerir o mana, então essa lacuna precisava ser preenchida. Frank notou que era fácil para mim. O controle de mana depende do talento. Como ele deveria lidar com isso? Desenhei um círculo mágico no chão, dizendo que o problema era esse, mas havia um método para forçar o aumento dessa habilidade. Frank questionou o que eu fazia. Ao revelar que desenhava um círculo de invocação, ele perguntou apreensivo. Não vai contatar um demônio, vai? Eu respondi que por mais que chamasse, demônios jamais viriam. Depois de terminar, bati as mãos e me virei para ele, sorrindo, dizendo que invocaria o espírito do vento para implantar em seu corpo. Após isso, Frank invocou um espírito, mas nada ocorreu. Após segundos, Oscar disse que sua afinidade com espíritos era terrível. Frank só sentiu um vento leve, e eu respondi com um suspiro pesado. O rapaz ficou chateado, e Oscar o tranquilizou. Afinal, pouquíssimos têm afinidade espiritual. Ele perguntou, então é o fim para ele desde o começo? Se ele mal invoca um espírito, como controla o mana? Respondi que há outro método. Lembrei da visita ao reino dos elfos, onde aprendi sobre a invocação de espíritos. Os elfos sugeriram que eu tentasse, e consegui. Não era possível que o que funcionou uma vez não funcionasse de novo, mas disseram que fui o primeiro invocador humano em 118 anos. Frank perguntou, e agora? Repeti a invocação? Oscar pediu que ele se afastasse e no centro do círculo pensou que o rei dos espíritos o reconheceria. Fechei os olhos, concentrei-me. Não foi num reino em ruínas, mas numa enorme árvore do mundo. Dirigi-me ao espírito do vento e pedi que viesse a mim, e correntes de vento giraram ao redor. Frank cobriu o rosto e exclamou surpreso. Conseguiu de primeira? Depois, o espírito do vento apareceu a Oscar. O reconheceu? Perguntou. Você me chamou? E se aproximou dele após 27 anos. Ele achou que tinha sido ele há 27 anos, e disse que queria um contrato. Ele precisava de algo? O espírito se agachou para igualar a altura e disse que não era preciso formalidade. O mais importante era a conexão entre seus corações. Estava ele pronto para selar a amizade com o espírito mais poderoso, Celestine? Ele o recusou, e o espírito o olhou perplexo. Percebeu que deveria ter contado tudo antes. Ele apontou para o rapaz atrás e sorriu, dizendo que o invocou por ele. No dia seguinte, na praça de duelo, encontraram Grants e seu cavaleiro. Grants perguntou ao vice-diretor se dormira bem. Sua presença aqui indicava que ele concordava com os termos do acordo. O velho confirmou e disse que tinha muitas dúvidas, mas decidiu concordar. O criador da poção de gripe era teimoso,
Grant disse que nesse caso, aceitaria sua parte de bom grado. Em seguida, ele os apresentou a Leslie Morgan, um cavaleiro de 5º nível que hoje lutaria. Leslie apertou a mão de Oscar e Grant explicou os detalhes do duelo. Uma variação simples em que o primeiro a remover o colar do oponente vence. Se ninguém vencer em 5 minutos, será derrota para ambos. O MC disse que estava bom e sugeriu iniciar. O homem entregou-lhe o colar, dizendo que bastava levantar a mão para parar o duelo. Com essa roupa quer mesmo lutar? Parece desconfortável. Oscar disse que estava tudo bem. De qualquer forma, ele não lutará. Após suas palavras, Frank entrou na arena, surpreendendo o irmão, que perguntou a Oscar o que ocorria. Ele disse que queria que ele provasse suas habilidades, não lutasse. Ontem, ele o ensinou. Grant não gostou e disse que foi culpa dele não especificar que ele mesmo deveria lutar. Mas se ele pensou que seriam mais lenientes por ter posto Frank à frente, enganou-se. Disse que não era isso, apenas achava que um mago de 4º nível tinha mais chances que um de 2º. O homem não entendeu o que Oscar dizia, já que seu irmão era só um mago de 3º nível ontem. MC abraçou o amigo e, sorrindo, disse que, para Frank ser o melhor mago em 2 anos, devia ter essa capacidade. Grant franziu, ordenou a Leslie que não o poupasse, e avançou. Oscar então deu um tapinha nas costas do amigo, assegurando que tudo ficaria bem, para ele não ter medo. Se ele seguisse tudo o que eu disse ontem, a vitória seria certa. Ele sorriu, assentiu, e então, com confiança, prometeu ao cavaleiro que voltaria logo. Leslie fez uma reverência, notando que não se viam há muito, e Grant acenou, anunciando o início da luta. Frank imediatamente aumentou a distância entre eles, eufórico, pensando que 20 metros era a medida ideal. Mas o que sentiu o deixou nervoso. O oponente irradiava pressão poderosa, mesmo sem aura de espada, e a essa distância, era uma ameaça. Definitivamente era o 5º nível. Com medo, quis parar e já levantava a mão, mas ao ver Oscar, ele parou. Ele relembrou tudo que ele havia dito e a confiança surgiu nele. Ele cerrou o punho e desferiu um corte de vento no oponente, pensando que pela primeira vez na vida, ouviu que alguém precisava dele, e ele não podia decepcioná-lo. O cavaleiro bloqueou o golpe, mas outros se seguiram, e ele sentiu que melhorara. Ele lançou 2 feitiços e controlou sua pressão. Será que isso é como a técnica de espada do Oriente? Ele bloqueou o golpe e achou que já tinha observado o bastante. Os cortes de vento voltaram na direção dele, e ele correu para Frank. Isso o deixou nervoso, ele era rápido. Para bloquear, ergueu uma palma de vento à sua frente como escudo. Enquanto o cavaleiro tentava alcançá-lo, Grant perguntou da evolução em meio-dia. Usou técnica proibida e exagerou? Oscar disse para não se preocupar. Ele usou um método sensato e seguro. O homem, insatisfeito, disse não estar preocupado. Ele observava e via que havia evoluído, mas só isso. Seu cavaleiro perfurou a palma de vento e avançou, e Grant pensou que ser mago de batalha não era para ele. Sendo mais fraco, esse crescimento só o prejudicaria. Haveria um tempo em que ferimentos seriam um alívio. Melhor ele trabalhar na empresa, assim não sofreria, e nem preocuparia a família. Jamais seria consumido pela própria magia. Frank estendeu os braços tentando defender-se, e o cavaleiro quase alcançou seu colar. Oscar comentou que aquele era o fim, e Grant o observou, mas ao vê-lo sorrir, ficou imensamente surpreso. Ontem, o MC disse que a transmigração espiritual foi um sucesso. Que pena ser de baixo nível. E o deus do vento dele, está bem após nosso treino? Frank caiu exausto no chão e agradeceu, relatando ter saído sozinho após apanhar. Seu amigo disse que ele ainda não consegue virar vento por completo. Afinal, a lesão dele não foi curada por completo. Ele perguntou se não havia chance de vitória amanhã, mas disseram-lhe que não. Tudo é possível se ele usar 100% do Deus do Vento. Frank não entendeu do que ele estava falando e perguntou se ele realmente achava que transformar o corpo em ar era tudo. O mais interessante do Deus do Vento é que sua invencibilidade vem da unificação. Tudo que o toca, como objetos ou roupas, vira ar. Essa é a parte mais absurda do Deus do Vento. Numa batalha, é crucial esconder as cartas na manga até o final. Vencer uma batalha de inteligência é bem mais emocionante. Frank aproveitou e seu oponente agarrou o ar, passando voando. O vento passou por Leslie, o surpreendendo e parando atrás dele. Frank ainda pegou o colar, surpreendendo a todos. O oponente gritou: impossível. Frank olhou pingente, ergueu os braços e exclamou: consegui. Grant, surpreso, pensou: o Deus do Vento? Não acreditava no que via. Curandeiros, até os mágicos, disseram que ele nunca mais o tocaria. O vice-chefe da torre riu. A partida deles acabou. Aceitaram? O protagonista acenou. Grant olhou pensando: ele ensinou isso em 24 horas? Então viu o irmão apertar a mão do oponente e admitir a derrota. Após um tempo, Hamel estendeu a mão, comentando sobre a longa e difícil jornada. É uma pena que partissem tão cedo.
Grant curvou-se, pedindo-lhes que cuidassem do seu irmão no futuro. Oscar olhou Frank, notando sua maturidade. Frank perguntou, o quê? E ele disse, não importaste. MC, observando, pensou, que engraçado, e fingiu não ouvir. No dia seguinte Frank, confuso, perguntou, é a entrada? E eles confirmaram. Ele apontou, ocultando uma aura terrível. Por que achou que esta porta levava ao treinamento? É a entrada para uma prisão subterrânea. O protagonista replicou. Ele não estava de todo errado. Essas salas foram usadas séculos atrás. Ele gritou indignado. Além disso, não fiz nada de errado. Por que então estou em treinamento isolado? Respondi que era a ordem do vice-líder da torre, o que significa que ele tem grandes expectativas. Frank agarrou a cabeça e gritou. Se ele esperava tanto, por que eu treinava sozinho? Ele mal descansou um dia. Oscar o mandou pensar positivo. Ele ainda precisava se habituar ao espírito. Ele devia internalizar o que aprendeu, próximo ao nível 4. O protagonista o empurrou, e ele disse, sim, mas... E o protagonista falou, não seja infantil. Ele não morreria ali. Chorando, abriu a porta e perguntou, é sério? O protagonista confirmou, despediu-se, fechou a porta, e se desculpou. Para ser sincero, ele pensou em enviá-lo para treinamento. Após o duelo, Hamill perguntou, Frank passará os próximos 30 dias em treinamento isolado? Mas, tendo vencido, ele confirmou. Ele precisava. O vice-líder disse que em um mês teriam de surpreendê-lo. O protagonista agradeceu e disse, há boas notícias. A Sirius ofereceu-lhes grátis sua cadeia de suprimentos. O protagonista surpreendeu-se. De graça? Já tinha tudo calculado. Velozmente, como esperado da empresa comercial Sirius, os benefícios com o renascimento da Torre Branca e de Frank. Um dos melhores magos são infinitas. Suas intenções são claras, mas sem problema. Então, ele olhou para o vice-líder e disse, verdadeiramente boas notícias. Eles iriam à próxima questão. Ele tinha um pedido. Dar uma palestra? O protagonista surpreendeu-se. Uma palestra? Não que não pudesse, mas enquanto bebia e olhava à frente, pensou que neste momento deveria focar na poção. Ele então pôs a xícara no pires e indagou. Há realmente um motivo para os magos da Torre Branca terem de se tornar mais capazes em pouco tempo? Hamill sorriu, notando sua rapidez. Oscar, já ouvira falar da Noite da Magia? Confirmou, o dia em que magos de todas as torres se reúnem. O evento visava exibir o desempenho e as habilidades dos magos das torres. O imperador queria que este dia unisse as torres de magos, mas não foi bem assim. Em cada encontro, todos apenas competiam. A Noite da Magia fecharia em anos. Por que ele a traz à tona agora? O NC, o imperador quer reviver a Noite da Magia? Ele confirmou. O público ainda não foi notificado. A realeza fará um anúncio oficial com os detalhes após o Ano Novo. Espera ser mau pressentimento, mas desconfia da Torre Negra. O protagonista pensou, a Torre Negra? Se ela tentar tomar seu lugar entre as 4 grandes torres de magia, a Torre Branca pode ser ameaçada. Agora, todos se esforçam, mas ele ainda se sente inquieto. O protagonista então declarou que cuidaria disso. Ao dizer isso, ele bateu no peito, e Hamill perguntou a Oscar se sua expressão havia mudado. Mais tarde, Torre da Magia, 36º andar, campus. MC andava pelo corredor pensando, a Torre Negra quer se destacar? Que audácia! A Torre Branca só sairá de seu pedestal sobre meu cadáver. Ainda bem que consegui pelo menos elevar o Frank para o 4º nível. A invocação de espíritos foi uma epifania. Fico feliz que deu certo. O semideus se lembrou de um humano patético que nem cumpriu a promessa. Há alguns dias, durante uma invocação, o espírito o apontou e indignado exclamou. Quem invoca para outro selar um contrato? O protagonista pediu calma, mas ele gritou. Como me acalmar? Então, o protagonista disse. Selo Frion da Serenidade. Ele precisa avisá-la que o Mago Branco voltou. Ele disse. Ouse dizer o nome da Rainha dos Espíritos. E olhou surpreso. A Rainha dos Espíritos perguntou. Quem é ele? Ao vê-la dar uma ordem por um humano, MC olhou para o espírito e disse. Se eu disser, perde a graça. Posso? Ela permitiu, mas como infiltração, não contrato. O protagonista se deu por satisfeito e grato. O espírito pediu para ele transmitir o seguinte. Não esqueça sua promessa. Ela disse. MC pensou que ela não deveria se preocupar. Ele a cumpriria, embora em sua vida anterior, só não pôde porque morreu. Salvo muitas vidas na Torre Branca por ela, então pagarei a dívida com juros. Então ele viu um aviso na porta, uma palestra especial com critérios de participação. Critério. Mago da Torre Branca. Conteúdo. Nova leitura dos fundamentos da magia. Horário. Segunda e quinta, das 9 horas às 15 horas. Local, prédio principal, 36º andar. O protagonista leu o aviso e ponderou, mas antes, deve se dedicar mais à família. O mago jogando o casaco disse. Que gente!
Pensou que todos estavam mortos. Há quanto tempo? Amy acenou e o cumprimentou. Ele perguntou se a palestra era para quem não atingiu o 3º nível. Ele não viu ninguém de nível superior, talvez por estarmos a discutir o básico aqui. Magos de nível médio estavam ocupados. Rina cerrou os punhos e disse, mas era verdade, a Torre Branca recebeu mais financiamento. Ela soube que este palestrante foi convidado pelo vice-chefe da torre e a palestra ocorria no prédio principal. Foi aqui que ocorreu o seminário imperial sobre observação. Amy comentou que o palestrante parecia ser uma celebridade. Nesse momento, Damian Proud, herdeiro do condado Proud, acenou e pediu que não zombassem dele. Toda essa confusão por uma sala de palestras vazia. Rina perguntou a Damião, não acha que está sendo muito pessimista? Ele respondeu que, se fosse um investimento sério, seria uma palestra de alto nível, com admissão por convite, como nas outras torres de magos, não algo sobre uma nova visão dos fundamentos da magia. Não é óbvio por todos reunidos aqui? Um mago de baixo nível não veio. Se fosse tão magnífica, o gênio de 2º nível também estaria aqui. NC disse, chega de papo, e usou captura de som. Os magos o olharam confusos. Um deles, com a mão na garganta, pensou não ouvir nada. O quê? É silêncio? O protagonista entrou e disse, prazer em conhecê-los. Era Oscar Crushing, o palestrante que ensinaria uma nova visão dos fundamentos da magia. Os alunos o olharam confusos, pensando, um professor de 2º nível? Ele adicionou que muitos deviam estar decepcionados. Alunos pensaram, pelo menos ele entende, o que um mago fraco poderia ensinar. Ele se envergonhou e usou magia para que não ousassem objetar. O MC disse que, com objeções, podiam sair. Não eram mais alunos sob supervisão docente, mas ele impôs uma condição. Tirou uma ampulheta do bolso e disse que, por esforço próprio, deviam provar que não precisavam dessas palestras. Ele colocou a ampulheta na mesa e disse que em 10 minutos eles deveriam declarar que não queriam participar de sua aula. Simples, não é? Os alunos pensaram. Ele é estúpido? Ele nos tirou a fala para nos fazer recusar? Isto é um teste. Ele está no 2º nível, então não é silêncio. Não sabem que feitiço é, mas pode ser resolvido. Damian rangeu os dentes e pensou. Como não podem quebrar o feitiço e falar, precisam desta palestra. O protagonista sentou-se, olhando os alunos. Pensou em testar suas habilidades. Ele propositadamente deixou brechas no feitiço, mas não seria fácil. Logo, a ampulheta esvaziou. Ele pensou. Ninguém. Damian se levantou, gritou. Funcionou. O MC pensou. Este garoto está na lista de magos iniciantes. Certo, Damian. Então ele estalou os dedos e o parabenizou. Ele achou simples demais, então resolveu o problema com cuidado e sem pressa. Os alunos torceram. Ah, ele podia ouvir. Quase acabou. Então ele pegou a ampulheta e disse. Silêncio. Acabou. Damian foi o único aprovado. Ele sorriu. Naturalmente. Não precisa ir às aulas? O protagonista respondeu. Claro. O que ele quiser. Damian se perguntava por que o deixou relaxar tão fácil. Francamente, com a palestra inaugural, ele se interessou pelo que aprenderia, mas agora seria estranho dizer que ele realmente queria aprender. O protagonista se levantou, pensando que, talvez por ser criança, todos os seus pensamentos estavam claramente visíveis em seu rosto. Disse que lhe daria uma recompensa por ter sido o único a concluir a tarefa, ensinando-lhe um feitiço, e que ele deveria ir ao pódio. O aluno se aproximou e perguntou qual feitiço básico mais gostava. Ele disse, cortador de vento. MC mandou-o demonstrar. Com mana na mão, disse ele, uau. Soltando o cortador de vento, perguntou, basta? O protagonista pensativo respondeu, não é mal. Hoje, um verdadeiro cortador de vento lhe ensinará. Indignado, ele perguntou, não vê o que voa ao redor? O MC estendeu a mão, afirmando que não era um cortador de vento, mas no máximo, uma versão bruta. Ele pegou o cortador de vento e disse que havia 2 problemas. Indignado, ele gritou, o que faz? Respondeu, não é um feitiço de vento, Damian. O que é vento para ele? Ele, surpreso, disse, vento é ar em movimento. O protagonista, água é água, mesmo num recipiente. Fogo permanece fogo, não importa a forma. Já o vento só é vento se estiver em constante movimento, fluindo. O aprendiz, olhando-o, acrescentou que criara um cortador de ar, não um cortador de vento. Assim como água parada apodrece, magia criada de ar que não flui, perde sua forma. Devem lembrar que a Torre Branca opera com vento, e sua magia deve fluir sem parar. Caso contrário, ela será interrompida, como ele demonstrou. Damian perguntou, e o segundo problema? Ele disse que o feitiço gasta muita mana. Reduzir o custo já auxiliaria. Ele, surpreso, perguntou como descobriu tudo com um olhar. Ao atingir certa maestria em magia, você aprende muito pelo jeito que um oponente a usa. Por exemplo, seu caráter, hábitos e até. Ele pediu para ser um pouco indelicado e falar de sua origem. Como ele é da casa Proud, de onde vieram muitos magos de alto nível da Torre Branca, presumo que, criança, ele via sua família usar magia sempre.
Naturalmente, ele os imitou, e o cortador de vento foi um desses feitiços. E se foi antes de aprender magia, imitá-lo deve ter sido difícil, pois é um dos feitiços básicos mais complexos. De tanto tentar, conseguiu à força o resultado com bem mais mana que o necessário. Esse hábito o acompanhou. Manipular mana em excesso também é um método. Dainen arregalou os olhos. O MC, olhando-o, tocou o rosto e disse que, achadas as causas, ele dominaria o cortador de vento perfeito ao resolver os problemas. É uma pena que este aluno notável não se interesse por minhas palestras. Dainen se virou e disse: Quem disse que não vou? E foi para seu lugar. 3 semanas depois, alunos conversavam. Ouviu boatos? De quais? Oscar é um palestrante incrível. Seu amigo ao lado perguntou. Então, na melhor das hipóteses, suas palestras ajudam apenas quem está no nível mais básico, certo? Ele respondeu. Quem sabe? Vários amigos dele, níveis 4 e 5, ainda frequentam. Seu amigo perguntou. Nós também? O aluno batendo na mesa, disse que esperava por essa fala. Deviam ir já. Ele disse. São 7, e a palestra é às 9? Ele respondeu que precisavam se antecipar na fila. Mesmo sem atraso, talvez nem entrassem. Após isso, ele se levantou. No segundo seguinte, todos os outros se levantaram. Após um tempo, Rina se virou e perguntou por que tanta gente. Havia também veteranos dos níveis 4 e 5. Sua colega de mesa se virou e disse que ainda eram aulas de magia básica. Espere, não é o ancião Maxim? Isso virou seminário da academia? No instante seguinte, o protagonista entrou e cumprimentou a todos. O feitiço de hoje era crucial. Que bom que vieram. Os alunos cerraram os punhos comemorando alegres. NC disse. O feitiço mais crucial na vida de um mago é a brisa. No segundo seguinte, a expressão dos alunos mudou. Alguém pensou, já é o mais básico. Ele quer falar de um feitiço tão simples que até fora da Torre Branca é usado livremente? Maxim, que ia só observar, levantou a mão, curioso, e perguntou a Oscar. Ele realmente quer ensinar apenas a brisa a todos aqui? O protagonista confirmou. Ancião, ele poderia lhes demonstrar? Surpreso, disse Val K. Puntesh. Estendeu a mão, usou brisa, e o vento se espalhou pela sala. Os alunos pensaram, é só brisa, não uma rajada. De um ancião, o que esperar? Maxim perguntou. Basta? O protagonista assentiu e agradeceu. Eleven. Ela surpresa exclamou. Certo. Ele pediu que mostrasse a brisa. Ela pensou. Por que eu? Muitos são melhores. Ergueu a mão, usou a brisa. Os alunos sorriram surpresos. O quê? Que agradável, morno. O protagonista perguntou quem sabia a diferença. Um aluno indagou. Poder e alcance? Outro adicionou. E a temperatura? Verônica, apoiando a cabeça, disse. A mana. MC confirmou. Isso. Verônica Fricks. Ela se surpreendeu. Hã? Ele disse. Como Verônica notou, os feitiços de Maxim e Anne diferem na mana usada. Não é fascinante? Mesmo com o mesmo processo de formação e conjuração, um era ardente como um redemoinho do deserto e o outro, uma brisa suave de primavera. Com tal diferença, seria a mesma brisa, certo? Ok, então mais uma pergunta. Quem compreende a índole da mana? Um aluno levantou a mão e perguntou se ele se referia aos 4 tipos: aprimoramento, aceleração, equilíbrio e especial. O protagonista disse que são 4 sistemas de categorização de mana e ele fala de temperamento, um conceito um pouco diferente. São conceitualmente diferentes. Para entender a índole da mana, considere as raízes da Torre Branca. O equilíbrio. Pegou um giz e, escrevendo no quadro, adicionou. Por que as torres branca e azul representam o equilíbrio? Um estudante ergueu a mão. Pelas características elementais que elas possuem. O protagonista retrucou. Exatamente.